Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. E no episódio de hoje tive o imenso prazer de receber o Dr. Frederico Garcia, médico psiquiatra, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem formação em terapias comportamentais e cognitivas pela Associação Francesa de Terapias Cognitivas e Comportamentais. Atualmente coordena o Centro de Referência em Drogas e lidera o Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidade e Saúde, onde atua em diversos temas, incluindo dependência química e comportamental, como, por exemplo, vício no uso de smartphones, vício em pornografia, vício em comportamentos que não envolvem o uso de drogas, que a gente vai discutir bastante, que a gente conversou bastante no episódio de hoje, e no desenvolvimento de inovações que buscam trazer melhorias na qualidade de vida de pessoas que sofrem com transtornos mentais de um modo geral. Nesse episódio, então, tive a incrível oportunidade de conversar com o Dr. Frederico sobre um dos problemas que considero mais graves da atualidade, o vício em celular ou smartphone, colocando aqui de uma forma mais adequada. Entre outras atividades, como o uso de drogas, por exemplo, acesso à pornografia e apostas online. Conversamos sobre o porquê estamos vivendo uma sociedade em que tem tanta gente viciada em alguma coisa, assim como as graves consequências que esses vícios podem ter, algumas vezes catastróficas na vida de uma pessoa. Por exemplo, nesse episódio vocês vão entender a fundo como que o uso descontrolado de smartphones, assim como o acesso facilitado à pornografia e apostas online, pode não só afetar gravemente a saúde mental de uma pessoa, mas também alterar a forma como ela enxerga e lida com o mundo real, entre aspas, com o mundo fora ali do digital, fora do celular. E no final conversamos ainda sobre uma grande novidade, as vacinas antidrogas, incluindo a vacina anticocaína que o próprio Dr. Frederico com o grupo dele está desenvolvendo e que está concorrendo inclusive a prêmios internacionais de inovação. O Dr. Frederico esclareceu tudo sobre como essas vacinas funcionam no tratamento de dependências químicas de um modo geral e como e quando elas vão estar disponíveis no mercado. Para aqueles que quiserem ouvir, assistir algum tópico específico, como sempre, todos os tópicos que a gente abordou ao longo da conversa estão na descrição, assim como o momento em que a gente aborda cada um desses tópicos. Para você que prefere assistir vídeos mais curtos e ou quer acompanhar momentos especiais de cada episódio, recomendo que se inscreva no canal de cortes oficial que vocês encontram na página principal desse canal para vocês se inscreverem e acompanhar todos os vídeos que a gente postar lá. E para você que é profissional, quer estudar mais a fundo e entender a ciência por trás do comportamento humano, incluindo nossa capacidade de autocontrole, o processo envolvido com a formação de hábitos e desenvolvimento de vícios, incluindo vícios em drogas ou em comportamentos que não envolvem uso de drogas, como por exemplo o uso de celular, dentre vários outros tópicos fundamentais na vida de qualquer pessoa, recomendo que você conheça a formação em neurociência do comportamento, que eu criei no ano passado e já está indo para sua terceira turma. Deixei um link na descrição para quem quiser conhecê-la melhor. E por fim, mas não menos importante, queria pedir encarecidamente que você que está aí me ouvindo agora, que curta esse episódio, seja lá qual plataforma você tiver, porque isso realmente ajuda a plataforma a entender que é um conteúdo interessante e levar esse conteúdo para mais pessoas. E queria mais uma vez deixá-lo super à vontade para colocar tudo que vocês quiserem no comentário. Sugestões, críticas, dúvidas que vocês tenham sobre esse episódio, sobre o tema desse episódio, podem colocar tudo isso nos comentários. Eu vou ler todos os comentários e eu uso isso para me orientar na hora de pensar nos próximos episódios, tanto os episódios solo, em que eu vou gravar sozinho, como episódios que eu gravo com algum convidado. Então fiquem à vontade para deixar tudo nos comentários. De novo, eu vou ler todos os comentários. E agora, pessoal, com vocês, a minha conversa com o Dr. Frederico. Aproveitem! Professor Frederico, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado por aceitar o convite e estou animado com essa conversa. Eu também estou. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com você e seus ouvintes. Imagina. Professor, eu queria começar o nosso bate-papo de uma forma mais ampla. Há pouco tempo atrás eu gravei um episódio sobre vícios de um modo geral e falei tanto de vício, a dependência química, em vícios em substâncias que geram dependência, mas também tentei trazer para o público a
o cenário da pessoa se viciar, vamos dizer assim, criar uma dependência em algum comportamento. Como, por exemplo, uso do celular, pornografia, jogos, apostas. E eu queria te perguntar, assim, na minha experiência, depois que comecei a fazer divulgação científica, comecei a ter mais contato com a população. De um modo geral, e eu percebo que esse é um problema muito comum, é um tema que gera muito interesse nas pessoas. Então, a impressão, e aqui eu estou falando de uma experiência pessoal, nem é um dado epidemiológico ou de nenhum estudo, a impressão que eu tenho é que é muito comum as pessoas terem algum problema, vamos colocar assim, de vício em alguma coisa, algum comportamento na vida delas. E eu queria te perguntar, você que tem experiência nesse assunto, está por dentro da literatura, como é que está a prevalência de vícios em comportamentos, assim, nível nacional e mundial? E o que você acha que está acontecendo para ter tanta gente tendo problema com vícios de um modo geral? Na verdade, assim, esse tema é muito, muito importante, muito interessante, porque se a gente for pensar, a dependência, né? A gente chama vício, na verdade, o termo técnico é dependência, ela é uma coisa que é um transtorno mental que é evitável. Se a gente for pensar, quem não consome droga nunca vai ter dependência. Então, se a gente conhece o fator causal, a gente consegue estudar melhor quais são, de fato, os mecanismos biológicos, né? A Nora Volkow, que é uma pesquisadora americana, que é, assim, um pouco, foi quem modernizou a discussão em torno das dependências, né? Ela resume a questão de uma forma muito simples, né? E o nome do teu podcast é exatamente isso, né? A dependência, a culpa é do cérebro, né? É uma doença, uma doença do cérebro. O que acontece? Quando a gente vai se expondo a certo estímulo... Na verdade, assim, a gente tem no nosso cérebro o que a gente chama de circuito de recompensa. E eu falo assim, o nome foi dado errado, porque ele não é um circuito que serve para recompensar a gente. Na verdade, esse circuito, evolutivamente, tem uma função que é de sobrevivência e de manutenção da espécie. O que ele faz? Ele faz que, quando a gente está em situações de aperto, ou que a gente está em situações que permitem a gente comer, beber e transar, né, ele vai colocar a gente num estado de alerta e isso vai permitir com que a gente aumente a chance dessas três coisas acontecerem, basicamente. Só que o que acontece? Para que isso aconteça com mais chance, esse circuito, quando ele é estimulado num determinado momento, ele acaba registrando memórias, que a gente chama de memórias inespecíficas, que são pistas que vão levar a essas três coisas. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos que é simples. Imagina, você está num deserto, morto de sede, você começa a andar para lá, para cá, não acha uma fonte de água, começa a ficar com medo, começa a ficar com a sensação de que você vai morrer, de repente você vê um monte de urubu. E aí você fala, agora morri mesmo. Mas de repente dá um insight na cabeça, pô, onde tem urubu deve ter água. E aí você começa a seguir o voo dos urubus, começa a ver mato no chão, começa a ver uns arbustos secos, começa a ver umas árvores secas, onde tem árvore, onde tem arbusto, já teve água, continua seguindo aquela pista, de repente você chega numa vereda e atrás da montanha tem uma fonte de água. Você enche a boca de água, imediatamente lá no seu circuito de recompensa vai liberar um tantão de dopamina. Aquele excesso de dopamina aumenta a quantidade de glutamato numa via, que é, né, a nossa área tegmentar ventral, que vai fazer com que o nosso hipocampo fixe informações. Quais informações que ele vai fixar forçadamente? Você não precisa repetir a informação. Urubu, mato, capim, árvore, arbusto, te leva à água. E aí, a próxima vez que tiver com sede, quando você vê essas pistas, teu cérebro libera um tanto de dopamina que te põe num estado de alerta e fala, opa, tem água por aqui, onde é que eu acho isso? Então, esse circuito ele tem uma potência de gravar memórias que te levam a ativar esse estado de alerta. Então, o que acontece? A droga e alguns estímulos fazem com que a gente grave essas memórias. Então, eu estava triste, fumei maconha, gravei quando eu estou triste, eu entro no estado de alerta que eu fumo maconha e resolve. Eu estava feliz, fumei maconha, então a sensação de estar feliz, passei na frente da boca, enquanto fumei com um amigo. Então, a gente vai associando coisas que não tem nada a ver com estímulos que a gente precisa para sobreviver ao uso da droga. Então, é como se a gente curto-circuitasse o cérebro. E ele passa a ser ativado e entrar nesse estado de alerta por várias coisas que não tem que dar esse estímulo. E aí a gente entra numa questão, né? A gente tinha a ideia que esses estímulos externos, esse excesso de dopamina, só aconteceria com a droga.
Foi então que a gente descobriu que existem outras formas de ativar isso, né? E aí você tem o jogo, né? Que você tem um estado de alerta, né? Quando você tem o big win, né? Aquela primeira vez que você ganha e que você fala, uau! Jogo de né? apostas, você quer dizer? Jogo de apostas, né? Porque acaba virando uma dependência, né? O jogador compulsivo, que a gente chamava antes, hoje a gente chama de dependência de jogo, né? Então, os próprios cassinos, eles já programam as máquinas da frente para você ter uma chance maior de ter o big win logo que você entra no cassino. E existe vários estudos que já mostraram a correlação entre quanto mais precoce seu big win, maior a chance de você se tornar dependente do jogo, por exemplo. Caramba, é mesmo? É. O precoce quer dizer o quão rápido eu ganhei A primeira vez. a primeira vez. Porque se você tem várias frustrações, você Pode desistir. Você tem uma cadeia de aprendizagem que é rápida. Mas quando você tem a primeira disparada de dopamina, não, eu dei conta, a chance de você ir progredindo nas máquinas que vão te dar mais dinheiro é maior. Eu suponho que os donos dos jogos saibam disso. Tudo é manipulado. Tudo é manipulado. Para fazer você que é novo... Tudo é manipulado. Por exemplo, jogo de raspadinha. Né? Na verdade, eles vendem um rolo de raspadinha para o dono da banca, que recebe o valor do prêmio. Então, ele sabe... assim, por mais que pareça um jogo de azar, quem vende o jogo sabe quanto tem que pagar e sabe quanto de pagar que tem naquela caixa de raspadinhas. O vendedor também sabe, porque ele vai acompanhando quem raspa e ganha, ele sabe mais ou menos quem vai ganhar. Ele consegue, de alguma forma, dirigir para quem compra regularmente o jogo de raspadinha. Então, existe uma série de manipulações por trás do jogo que leva à dependência. Isso já é bem conhecido e, assim, existem vários estudos. Eu fiz um curso de formação na França, quando eu estava morando lá, exatamente do órgão francês que controla os jogos. E o cara falou assim, as coisas são todas manipuladas para aumentar a chance de você continuar ali dentro. A mesma forma, a gente está vivendo hoje a dependência de internet, ou, né, mais simples, a dependência de celular. Né? Porque a internet hoje foi facilitado o acesso através do celular. A gente carrega ela dentro do bolso, a gente dorme com ela do lado da cama, a gente leva ela para o banheiro, a gente, né, o tempo inteiro, de alguma forma, a gente está com a internet na vida da gente. A gente está sendo obrigado a viver interneticamente, né, vamos dizer assim, porque, de alguma forma, a gente paga conta, a gente reserva viagem de avião, a gente pede comida. Então, tudo está girando em torno dessa caixinha. E aí há uma discussão se a gente vai dizer que isso é dependência de internet ou dependência de smartphone. A gente tem alguns estudos que foram feitos em cima disso aqui no Brasil. E a gente tem essa discussão, né, na literatura internacional, se é uma coisa ou a outra, porque, na verdade, a questão é o acesso à internet. E aí a gente vai ter, dentro dessa dependência de internet ou de smartphone, que é a grande questão, algumas coisas que aparecem são os jogos eletrônicos, e aí, bom, você vai ter o mesmo mecanismo de cassino, né? Você tem uma programação, ali se gera, né, uma cultura, um grupo de identificação, uma situação em que você tem reconhecimentos programados para que você tenha mais no começo e mais difícil no final. Você vai ter, né, toda uma cumplicidade de grupo que vai se gerando ali. Enfim, você vai tendo estímulos que vão fazendo a ativação desse circuito de recompensa de uma forma programada, meio que ativada propositalmente, mais fácil no começo, mais difícil no final. E aí você vai começando a perder o controle, né, num determinado ponto. Não é todo mundo? Não. Na dependência de qualquer droga, a estatística é 1 em cada 4 que experimenta e faz uso regular vai se tornar dependente. 1 em cada 4? 1 em cada 4, Na dependência comportamental a gente não sabe ainda, porque... Não tem dado suficiente ainda para... Os diagnósticos foram incluídos nas classificações internacionais muito recentemente, e as pesquisas, por consequência, ainda são muito recentes. No Brasil, o primeiro estudo que vai avaliar isso é o LENAD, que está terminando a coleta esse ano, né? A Clarice Madruga, em São Paulo, e o Laranjeira estão executando esse estudo nacional. Eles incluíram também a avaliação de dependência de internet e de smartphone dentro dessa história. E aí a gente tem alguns sinais que indicam claramente
claramente que há um problema, né? Que é literalmente a perda de controle, né? Quando você não tem acesso à internet ou acesso ao meio de ter acesso à internet. Essa perda de controle vai ser marcada, né, por a gente chama isso de disforia, né? A pessoa fica sem energia, para baixo, desanimada, não consegue tocar a vida dela direito porque ela está sem o acesso, né? Como se fosse uma abstinência. Como se fosse uma abstinência, exato. E você vai ter, do outro lado, né, uma perda de controle, ou seja, eu me programo para, né, olhar a Folha de São Paulo 15 minutos e passo 2 horas ali porque eu me perco assim, num ponto de outro, e isso começa a trazer prejuízos na minha vida, né? Eu deixo de frequentar meus amigos, eu deixo de sair, eu deixo de praticar esporte, eu deixo de... Isso tudo em detrimento a esse problema, né, que acaba virando o uso de acesso à internet. Eu privilegio esse acesso em detrimento a outras coisas. Também é um sinal que a gente tem que preocupar com que há um problema ali, né? E aí tem outros sinais, mas assim, na classificação, se a gente for olhar, é muito parecido. E existem alguns estudos de neuroimagem, de neurobiologia, que encontram uma semelhança da ativação e da modulação do sistema de recompensa, como acontece na droga, de uma forma menos intensa, mas como acontece na droga. O que fez com que, né, o grupo que tratou do tema na Associação Americana de Psiquiatria incluísse, né, a dependência de smartphone, né, e a dependência de jogo, isso dentro disso que a gente chama de dependências comportamentais. O que indica que não é só a droga que causa essa perda de controle do próprio comportamento, né? Exato. Interessante. Você comentou, estão vindo inúmeras perguntas aqui na minha cabeça, vou tentar organizar. Queria falar um pouquinho mais sobre a dependência de smartphone, sim, mas antes, relacionado até a isso um pouco, mas antes, eu fiquei curioso com essa questão dos jogos, apostas, porque se a gente olha lá o DSM-5, sim, ele já incluiu a dependência em apostas e em jogos online. Isso. Eu não sei em que pé que está a dependência de smartphone, se ele já está para ser incluído. A CID-10 já incluiu dentro, né, das dependências comportamentais. A DSM ainda houve uma controvérsia ali por causa da questão de evidências mundiais, sim, essa coisa toda, mas provavelmente numa próxima revisão deles já deve também se incluir, né? Uhum. Sim, em relação a... É engraçado assim, porque não é o objeto smartphone, né? Nem é dependente de ficar aqui, né, esfregando no telefone, né? Mas é uma dependência do que ele oferece. Do que ele oferece. E aí a gente começa a ver o adolescente que acorda de madrugada para ver quantos likes ele teve na postagem dele. Uhum. Ou, né, o adulto jovem que perde tempo de madrugada porque ele está jogando um jogo de basquete, ele tem um time, ele é reconhecido, e as pessoas começam a dar valor naquilo, ele não dá conta de parar de jogar, compromete o estudo, compromete o trabalho, as relações familiares. Você vê que há uma perda de controle, uhum, há uma troca de coisas mais saudáveis em detrimento de um comportamento que não é tão saudável. E aí você começa a perceber que tem um problema ali que precisa ser abordado. Ou seja, as alterações comportamentais que a gente observa numa pessoa que desenvolveu dependência do smartphone, uhum, é similar, não em intensidade, mas qualitativamente, sim, né, com pessoas que desenvolveram dependência a drogas. Eu já vi tão graves quanto. Tão graves quanto, é mesmo? De adolescentes que não saíam do quarto para comer, que não dormiam, que deixaram de abandonar a escola, de que o conflito dentro de casa ficou extremamente intenso, e de alguns de precisarem de ser internados para dar conta da abstinência daquele processo. Isso acontece, então, pessoas serem internadas por conta da dependência em smartphone? Sim. Caramba, não sabia que estávamos nesse ponto. Existe. Inclusive, na Europa já existem clínicas especializadas em tratamento de dependências comportamentais como essa, jogo e internet. Uhum. E existe... Bom, aproveitando aqui o gancho, eu entendo que o smartphone pode significar muitas coisas para a pessoa, né? Então, ela pode ver muito valor, como se deu um exemplo, enfim, em likes, né? Que é uma coisa muito comum relacionada a redes sociais. A pessoa pode usar o smartphone para fazer... ou seja, é uma bomba, né? Então, sim, ela acessa a internet e ali você tem acesso a jogos, a apostas. Algum desses fatores você
diria que é um fator que gera mais risco, que é mais perigoso, à luz da literatura, já foi avaliado isso? Bom, tem rede social que é mais perigosa, parece. Na verdade, não existe o produto, né? Até porque os produtos são móveis, né? E a gente tem, por exemplo, a Meta, quando ela vai mudando os produtos dela, de alguma forma, o interesse é como que eu consigo cativar mais tempo o olhar do usuário para mim, né? Então, assim, existem várias estratégias que a gente vê que são bem descritas do ponto de vista comportamental para fazer com que a gente volte ali. Então, por exemplo, eles usam algoritmos que no começo a chance de você ser visto é maior do que à medida que você vai utilizando a plataforma. Isso no caso de uma rede social. Isso no caso de uma rede social. Mas isso está caracterizado na literatura, assim... Tem vários estudos indiretos que já contabilizaram tempo. Simplesmente cria um perfil falso e você vai ver que no começo, a partir da manifestação de interesses, você vai tendo mais visibilidade do que à medida que você vai utilizando a plataforma. Isso é feito de forma expressa. Eles têm a intenção que você fique atraído por aquilo, então você vai ser mais exposto no começo e menos no final, para gerar um certo grau de frustração. Como não tem regulamentação, as coisas funcionam dessa forma. Sim. E vai demorar para ter alguma regulamentação, imagino, né? Porque... Na verdade, a gente entra aí numa questão que são as epidemias industriais, né? A gente tem os carros, as armas, os agrotóxicos, as drogas, né, listas, e provavelmente essa vai ser uma quinta epidemia industrial, né? Caramba! Vai levar muitos anos para que, de fato, a gente consiga gerar evidências de que tem uma questão por trás, né? Então, assim, a gente tem várias evidências que sugerem que tem um problema, só que a gente ainda não tem aquela história do cigarro, né, que levou quase 40 anos, a indústria falando, mas não existe estudo duplo cego randomizado mostrando que cigarro, né, causa câncer de verdade. Não, ok, beleza, você põe um para fumar cigarro de chuchu e põe o outro para fumar cigarro e compara os dois. Não vai funcionar, né? A mesma história da maconha que a gente está vivendo hoje, né? O argumento do lado que é muito liberalista é assim, olha, e assim, eu sempre falo assim, a maconha é um exemplo paradoxal de epidemia industrial previsível, né? Porque você tem de novo um produto fumígeno e de novo um produto que é adictogênico, né? E aí a discussão toda libera o negócio porque a gente vai diminuir o aprisionamento, uma série de questões, mas a questão a gente tem um arcabouço de evidências científicas, são pelo menos 54 estudos que dão 23 milhões de pessoas em termos de população, mas são estudos observacionais que contam o número de cigarros, número de frequência de uso, aquela coisa toda, mas que mostra que aumenta o risco de dependência, aumenta o risco de esquizofrenia, aumenta o risco de uma série de outras doenças psiquiátricas e somáticas, né? Isso é maconha. Isso é maconha. Só que aí a discussão, o argumento é assim, não, mas se não existe estudo randomizado, o estudo pode estar enviesado pelo viés ideológico do cientista, aquela coisa toda, né? Mas assim, é impossível você fazer um estudo randomizado com uma droga. Eticamente é impossível. Você sabe que existe um fator de risco, você prescrever uma coisa que tem um fator de risco para um grupo seria errado. Para testar, ver se realmente tem E aí potencial. você botar um grupo para fumar orégano e outro grupo para fumar maconha, bom, quem fuma orégano queria fumar maconha, logo vai abandonar o orégano e vai buscar maconha. Então, assim, a gente entra numa impossibilidade de produção de dados num determinado ponto que é complexa, né? E é a mesma coisa, porque na dependência de internet a gente ainda tem um outro conflito. Por quê? Porque o produto ele vai mudando. Ele vai conseguindo se atualizar. Então, você nunca tem como dizer que a exposição é a mesma. Não é? Da mesma forma que você pode aumentar o teor de THC ou que você pode manipular a quantidade de outros canabinoides ali dentro para você produzir mais efeito assim assado, isso faz com que fique difícil de você comprovar, né? Que é o diferente, por exemplo, de você falar de dependência de benzodiazepínico. Os caras vendem, né, remédio padrão, né? Padrão, é sempre o mesmo padrão. Hoje nas drogas e na internet você consegue ir modulando esse produto de forma que você nunca tem a mesma exposição para dizer que ela é culpada ou não é culpada, né? É como se a internet possa ser visto como uma droga que vai mudando sua fórmula. Mas e pode gerar um risco maior de dependência, menor. A tendência é ir aumentando, né? Considerando essa briga que existe entre as diferentes... A tendência é ir aumentando, mas tem uma outra questão, porque assim, a gente tinha um grupo, né? Isso foi desfeito por causa da pandemia, que era para discutir exatamente a questão do ponto de vista ético, né? Das plataformas, da inteligência artificial, essa coisa toda. E numa das discussões
discussões, a gente chegou numa conclusão que eu acho que é muito interessante, né? Assim, a gente fala do mundo ciborgue, né? Que é o homem, né? Se empoderando de uma estrutura, máquina, para fazer coisas mais legais ou que ele não consegue fazer enquanto forma física humana, né? Então, o ciborgue, quando nasce o conceito, é o conceito de enhancement, né? De melhoria, né? Então, eu visto um exoesqueleto, eu passo a carregar, né? 10 vezes o meu peso, que é impossível de eu fazer enquanto ser humano, né? Isso é o mundo ciborgue. Só que à medida que eu visto exoesqueleto e começo a carregar carro, né? Eu começo a ter uma vivência do meu corpo diferente do que eu tinha antes. Então, isso tudo vai influenciando a nossa forma de viver. E eu dou sempre um exemplo, que é o exemplo, por exemplo, do Google Maps, que te trouxe aqui. Me trouxe aqui, mas me trouxe errado, entendeu? Assim, antigamente, para você olhar, né, para você chegar aqui, eu teria aberto a lista telefônica, olhado lá, Rua Antônio de Albuquerque, tá na Praça da Savassi, se você chegar ali, aqui, assim, eu dava um jeito de rodar e chegar aqui mais fácil. Né? Hoje eu fico dependente da caixinha, que eu vou olhando e ele vai me guiando, me guiou errado, bom, problema meu, né? Eu não tinha onde estacionar, eu tive que me virar de outra forma. Mas é o processo. Mas a geração que nunca viveu o mapa já não consegue mais estudar o mapa, já não consegue ter as estratégias que eu conto 3, 4 ruas para frente, depois vira à direita e depois conto 3, 4 ruas para o lado e vira para a esquerda, você entende isso? E isso é o que a gente chama um processo que é a ciborgização, porque a gente acha que a gente influencia a máquina, mas a máquina passa a influenciar a gente. Então, de alguma forma, a gente está tendo um outro problema, além da questão da dependência em si, que é o nosso desenvolvimento emocional. Como assim? De alguma forma, eu relacionar com outras pessoas, eu vou aprender a gerir emoções difíceis. O nosso adolescente faz isso o tempo inteiro. Ele sai da infância, onde todo mundo é amigo, onde todo mundo está ali de vez em quando briga um com o outro. Mas quando eu entro na adolescência, eu passo a gerir relações mais complexas. E aí surge ansiedade, surge o medo do abandono, surge o medo de não ser amado, surge uma série de coisas que em doses homeopáticas vão crescendo ao longo da vida. E o indivíduo vai aprendendo a lidar com isso. E ele vai aprendendo a lidar com isso para ele se tornar adulto. Né? E aí a gente passou a botar um intermediário na história. E esse intermediário são as plataformas digitais. Então... que distorcem muito a relação entre as pessoas. Porque quando é o olho a olho, eu tenho afeto, eu tenho um comprometimento de relacional, eu não quero magoar, eu não quero frustrar, eu não quero maltratar, ou eu quero efetivamente, mas o outro está me vendo e ele sabe que eu sou o chato, eu sou o inimigo, eu sou a pessoa. Você entende? Muda uma relação. Sim. E aí, como a gente consegue, a gente está colocando uma plataforma entre as pessoas, as emoções, de alguma forma, a plataforma começa a ciborguizar o humano, inclusive no emocional. E aí, isso tem consequências. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, as gerações mais novas gerem pior emoções negativas. Né? Eles lidam pior com emoções negativas. Eles lidam pior com essas emoções negativas. E aí, eles acabam utilizando as plataformas como um meio de lidar isso. Então, eu não vou pensar que eu estou triste porque a fulana falou comigo que não gosta de mim ou porque eu sou assim, assado. Eu simplesmente abro ali, começo a zapear e esqueço que eu preciso processar aquela emoção, que eu preciso sentir tristeza, que eu preciso pensar numa solução, que eu preciso resolver uma questão. Mas eu estou ali zapeando, ocupando minha cabeça, né? E aí eu vou vendo o mundo perfeito de Poliana que a gente vê, né, no Instagram, ali, aqui, aquela coisa e outra. E aí, bom, resolvo postar alguma coisa, uma mensagem contra fulana. E isso ecoa num grupo que está ali em volta da minha rede social, né? E isso vai virar cyberbullying, vai virar ofensiva contra fulano. Entendeu? Assim, a gente cria um mundo que é um mundo que está além da nossa semiótica. Eu falo isso e isso tem consequências, né? Assim, eu falo isso porque a semiótica ela estuda a nossa capacidade de enxergar o que a gente vê. É super interessante pensar isso, né? Quando você vai num museu e aí o guia começa a te explicar o quadro e ele fala assim, olha, vocês viram aquelas florzinhas no canto ali que tem uma caveira atrás? Você tinha visto, mas você não tinha enxergado. Você tinha prestado atenção, né? Você não tinha enxergado, porque são dois processos diferentes, né? Você bateu o olho, sua retina captou, teu lobo occipital viu, mas é o fato de você cognitivamente focar a atenção, dar um significado em outras áreas do cérebro que vai te permitir enxergar.
E aí, o que acontece? Uma das coisas que vem acontecendo, no meu ponto de vista, nas redes sociais, é que os nossos adolescentes que já nasceram com isso, né? Porque eu ainda não fui da época que eu nasci com também isso, não. né? Então, assim, já nasceram com isso, eles vão sofrendo um processo de estreitamento de leque semiótico. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, né, bom, a gente escutava heavy metal, a gente viu os colegas que gostavam de música gótica, a gente acompanhava um ou outro que, né, era mais samba, não sei o quê. Então a gente teve pelo menos a exposição a diversos ritmos, a diversos tipos de visão de música, de outras coisas. Quando você entra e você já gosta de uma coisa, e aí você fica preso naquilo, porque o algoritmo só te dá aquela coisa, você vai se tornando incapaz de escutar as outras coisas. A diversidade diminui muito. A capacidade de enxergar, e aí tanto visual, auditivo, ela diminui. Então a tolerância também vai diminuindo. Certo. E aí a gente vai criando pessoas que têm um leque. A gente não. O algoritmo e a máquina vão criando pessoas que ele conhece qual que é o padrão de resposta. Então, fortalece esse e vai padrão. fortalecendo esse padrão de forma que há um processo de fortalecimento de uma identidade única e uma inflexibilidade em relação às outras possíveis identidades, porque a nossa identidade é o nosso leque semiótico, né? Certo. E aí a gente tem, né, vários livros que já começam a discutir isso, como o do Ezra Klein, que é o Por que ficamos polarizados, né? O Why We Are Polarized. Esse livro é muito interessante, porque ele parte da neurobiologia para explicar o que aconteceu nos Estados Unidos num determinado momento, para a eleição de Trump e todo o processo que aconteceu ali, né? E assim, de alguma forma, as plataformas, elas enfocam nisso, né? Porque é uma estratégia antiga de marketing, de manutenção de atenção, né? Assim, arruma um inimigo, né? E aí você vai ter um grupo, né? Logo você vai ter um grupo. Então, os algoritmos vêm fazendo esse estreitamento de leque de semiótico nas pessoas, do meu ponto de vista. E aí, assim, os adolescentes são os mais influenciados, porque, bom, eu ainda tive lá, eu escutei bossa nova, meu pai gostava de clássico, o Antônio, que morava lá em casa, gostava de heavy metal. Assim, eu estou falando de música porque fica fácil da gente pensar, mas a gente tem que pensar isso para artes plásticas, a forma da gente se vestir, a forma da gente se identificar com um grupo ou outro, um partido ou outro. Opiniões. Tudo isso é nosso leque semiótico, né? Então, quanto mais a gente vai permitindo que ele seja estreitado pelo algoritmo, a gente inverte o esquema, né? Era o homem ciborguizando a máquina, agora é a máquina ciborguizando o homem. E isso a gente ainda não tem muito noção do que é o processo que está acontecendo. Por isso que eu chamo isso também de uma epidemia industrial, porque você faz o carro, né? Legal, um objeto de poder, se te leva daqui e ali, né? Você é uma marca de identidade, um monte de significado em cima daquilo. Mas é uma coisa que, bom, quando mal utilizada, vai matar milhões de pessoas na estrada, no mundo inteiro, todo ano, né? Que se você for parar para pensar, não faz o menor sentido que ele ande acima de, né, 80 km, 100 km, que é a velocidade regulamentar. Para que você precisa de um carro que faz de 0 a 200 em 4,2 segundos, você só pode andar só a 110, né? Então, assim, limitar essa velocidade que é regulamentar, e é isso aí, entendeu? As pessoas iam aprender a andar naquela velocidade e, bom, aquilo é seguro, porque a gente entendeu socialmente que é assim e mantém-se assim. Mas não, a gente continua vendendo o carro com mais cavalo do que precisa, gastando mais gasolina que precisa, né? Atingindo velocidades que vão levar a acidentes graves, mortais. Mas a gente não consegue entender isso dessa forma, né? E aí isso é uma epidemia, né? Da mesma forma que a epidemia de armas é uma epidemia, né? Para que a gente precisa de ter, né, 2 rifles dentro de casa? Não faz o menor sentido, a não ser que você seja, né, atirador esportivo, de fato aquilo faça diferença na sua vida. Mas, bom, é o símbolo de poder, é uma série de coisas, mas que de vez em quando, né, o menino tá lá, tá triste, ou brigou com a namorada, tá puto, ele pega, põe e dá um tiro na cabeça. Você cria uma epidemia porque você trouxe uma coisa no mercado que não é imprescindível para a sua vida, mas que acaba levando a consequências ruins, né?
Então, a gente tem que ter essa discussão com relação às redes sociais, aos algoritmos, não sei o quê, porque, de alguma forma, eles já estão influenciando na formação da nossa neurobiologia e, por consequência, na qualidade dos cidadãos que nós temos que formar daqui para frente. As redes sociais, quer dizer, o acesso ao smartphone, de um modo geral, incluindo as redes sociais, tem um potencial enorme de modificar o nosso cérebro. Sim. E aí, tentando resumir, você trouxe muita informação legal, professor. Então, quer dizer, o acesso ao smartphone, ele não só traz esse potencial que a gente começou discutindo de gerar dependência dele, por vários motivos, mas também, olhando especialmente, talvez, indivíduos mais jovens, os adolescentes, tem o potencial de construir indivíduos com uma capacidade menor de lidar com emoções negativas, está sendo, por conta de como o algoritmo funciona, está sendo exposto a uma menor diversidade cultural. Sim. E de modo que você cria indivíduos mais polarizados, com um leque menor de formas de pensar, E mais manipuláveis pelo próprio algoritmo, no final das contas. Né? E mais o quê? Manipuláveis. Ah, sim, mais manipuláveis. Caramba, incrível, assim. Realmente, eu não tinha ido tão a fundo nessa reflexão, para ser sincero. Pode ser que seja só teoria da conspiração, entendeu? Assim, mas começam a surgir algumas evidências em relação a isso, né? Em relação a lidar com emoções. Tanto é que as próprias desenvolvedoras, elas começaram a dar limite e a te expor ao tanto de tempo que você começa a usar o telefone, né? Tanto a Apple quanto a Android começaram a te dar mecanismo de falar assim, olha, se você usou 2 horas semana passada, você usou 4 horas por dia semana passada, né? Tá demais, né? Para quem quiser. Para quem quiser ativar esse mecanismo, né? Então, assim, mas eles já começam a entender que existe uma necessidade de pelo menos para limpar a barra deles, né? De falar para você, olha, né? Pode te dar problema, nós estamos aí, nós já avisamos para você. Então, assim, eu acho que são manobras mais preventivas do ponto de vista legal do que, de fato, de interesse comum, entendeu? Isso tudo pode explicar os vários estudos que têm saído, inclusive, recentemente, eu não cheguei a ler o estudo, mas eu olhei por cima, um estudo longitudinal que acompanhou jovens, não lembro de qual idade, até chegando à adolescência, mostrando uma relação entre o uso do smartphone e um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão. E eu imagino que você deve ter visto vários estudos dessa natureza. E, de fato, essa associação existe, né? E a gente tem um estudo que foi feito por uma aluna minha, a Júlia Cury, que hoje é uma psiquiatra muito boa e que trabalha ainda com essa questão de dependências comportamentais, em que ela mostra que, eletrofisiologicamente, a gente encontrava os mesmos padrões nos meninos que tinham o diagnóstico de dependência comportamental ao smartphone e as pessoas que tinham dependência de cocaína. Caramba! Então, assim, são respostas eletrofisiológicas que não são comuns nos seres normais que não têm uma dependência, o que indica que provavelmente também existem mecanismos cerebrais que estão envolvidos nesse processo, né? Professor, eu não sei se você tem percebido, se é uma percepção pessoal, né? Eu tenho visto surgindo aqui no Brasil muitos sites de aposta. Sim. Né? Bet, e tem patrocinado. Eu achava que era proibido no Brasil, mas alguém me explicou que a sede da empresa está em outro lugar do mundo. E tem várias estratégias. Na verdade, eles criam, por exemplo, o pôquer não seria um jogo de aposta, mas eles criam a federação e a federação pode fazer campeonatos. Então, o campeonato, a pessoa ganhar o campeonato não significa que ele ganhou apostas, entende isso? Mas indiretamente é um jogo de apostas, porque o pôquer trabalha o tempo inteiro no quê? Eu recebo minhas cartas, ponho mais fichas ou menos fichas. É uma aposta, né? É uma aposta indireta, né? Para você entrar no campeonato, você paga, né? Para você continuar no campeonato, você continua pagando, e se você ganha o campeonato, você ganha um dinheiro importante. É o processo, é a mesma coisa, você entende isso? Então, assim, a indústria vai contornando as questões, né? E aí, assim, é super interessante. É porque tem muito dinheiro envolvido, né? Em 2008 eu tive na Estônia, que eu nem sabia que existia direito, mas havia uma colaboração da universidade que eu trabalhava com a Universidade de Tartu, na Estônia, e foi super interessante, assim, porque a Estônia é um paísinho que era uma ex-colônia da Rússia, e depois que se tornou independente, foi incorporado à União Europeia, e a Estônia tinha 2 indústrias, madeira, extração de madeira, então eles plantavam pinho e abatiam pinho, e jogo eletrônico.
Eles tinham uma matriz de jogos eletrônicos que praticamente sustentava o país do ponto de vista tributário e de bem-estar social. E aí a terceira foi o Skype, que na verdade não surge nos Estados Unidos, surge na Estônia, né, e depois é comprado pela Microsoft. Mas assim, são dois mercados multibilionários que a gente não tem muita noção porque a gente não quer falar deles. É esse de jogos. E aí jogos eletrônicos a gente sabe que existem, é muito prevalente. Tem várias alternativas de acesso. No Brasil existem várias empresas, sobretudo chinesas, que estão entrando e vendem esse acesso ao poker, acesso a jogo eletrônico e assim por diante. E a outra que é a indústria pornográfica. A gente também tem uma indústria multibilionária, né, que trabalha aí num background que não pode ser muito falado dele, mas que também trabalha, né, no registro da dependência de alguma forma. Né? E eles todos, será que levam em consideração esses fatores que tem até tem estudos interessantes, assim, eu que gosto de olhar mais a neurobiologia por trás do vício, liberação de dopamina. Eu me lembro de uns estudos bem legais mostrando, por exemplo, que o aumento da liberação de dopamina ele é maior quando as chances de ter ali a recompensa ela não é 100%, quando ela é próximo de 50%. É possível que você ganhe recompensa e isso estimula mais. É o que as próprias mulheres de vez em quando fazem, né? Assim, quanto mais difícil ela for, mais dopamina libera, seria mais esse o recurso. Não, tem essa questão. Sim, mas tem uma outra questão por trás desse processo todo, né? É porque a gente tá mexendo com um circuito que levaria a gente a aumentar a sobrevivência da gente. É um circuito muito primitivo, né? E muito poderoso no final das contas, né? Porque foi ele que, de alguma forma, permitiu que a gente chegasse enquanto espécie onde a gente está. Ele foi guardando essas memórias que aumentam a chance da gente comer, beber e transar. Né? Então, assim, é um circuito que, quando a gente mexe nele, ele deriva para uma coisa que é quase que meio anti-intuitiva, né? A gente vê os pais falando assim, nossa, mas meu filho, ele deixa de comer, ele deixa de dormir, ele deixa de fazer coisas que são imprescindíveis à sobrevivência em detrimento a isso. É porque é um circuito que é extremamente poderoso para aquilo, né? Então a gente tem esse desvio num sentido, né, que é inclusive mortal em algumas situações. Inclusive, esse é um dos critérios que acredito são usados na clínica para avaliar a dependência, né? Sim. O quanto que outras atividades importantes também estão sendo negligenciadas, correto? Exato. Ou tanto que você troca atividades que são positivas para você em detrimento daquele comportamento da droga. Olhando assim... E é um problema, né? Porque, na verdade, o que você faz? Eu falei do estreitamento do leque semiótico. Na dependência, o que acontece é literalmente o estreitamento do leque semiótico. Diminui o leque de... Antigamente, para liberar dopamina, eu ia comer uma comida gostosa, eu ia na casa da minha avó trocar uma ideia, contar piadas, né? Ou eu ia na igreja, e aí tinha um momento espiritual ali com isso, eu ia jogar futebol, eu ia pedalar, eu ia... Né? E aí eu vou abrindo mão desse leque em detrimento de uma única fonte de dopamina, né? Então eu perco a liberdade de alternativas porque eu tenho uma fonte única que me dá muito poderosa, vamos dizer assim, e que dificilmente é suplantada por qualquer outro estímulo. Você tem um outro fator que é o seguinte, assim, aquela fonte ela é de fácil acesso, então há uma facilitação do acesso a um determinado ponto, né? Enquanto que as outras fontes vão depender de eu saber onde comprar uma comida gostosa ou como preparar uma comida gostosa, de eu ir lá, vó, como é que você tá? Vamos trocar uma ideia e tal, não sei o quê. Aí entrar no mood de contar a história do passado e aí começar a dar umas risadas. Ou, né, de pegar a bicicleta, pedalar 15 minutos, morrer de falta de fôlego, mas aí troca a ficha no cérebro e no metabolismo e aí começa a produzir endorfina, eu consigo. Você entende isso? Assim, é muito mais barato eu ir pro boteco, abrir uma cerveja, começa a tomar e aí, né, a liberação de dopamina é mais intensa e eu não preciso fazer esforço nenhum, basta ter o dinheiro, botar no balcão e chamar o garçom para me servir, ou basta ir na boca, né, pegar a cocaína e cheirar no caminho de volta. Então, você vai perdendo a possibilidade de ter prazer com outras coisas. E isso, assim, chega a ser tão complexo, né?
que alguns pacientes, quando, assim, eles relatam, assim, eles chamam isso de perda de libido, né? Mas não é nem a perda da libido, assim, é a incapacidade de voltar a ter prazer sexual, porque, bom, quando você usa heroína, você tem um prazer que parece o sexual multiplicado por 2000, né? E aí eles não vão ter mais aquela sensação do primeiro uso e vão perseguir aquilo em detrimento de conseguir sobreviver, muitas vezes. E o smartphone sai ganhando nessa batalha também em relação aos comportamentos pela facilidade, né? Tá no seu bolso. Você não tem que ligar em cima da mesa, você não tem que esperar o DOS carregar, você não tem que, né, esperar a conexão na internet. Simplesmente você virou, pegou e tá ali, entendeu? E o professor, eu imagino que quem está ouvindo deve estar se perguntando se... Assim, é claro que não quero que ninguém faça um autodiagnóstico. Sim. Mas com certeza quem está nos ouvindo, assistindo, deve estar se perguntando, será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho um problema? Já é do ponto de vista clínico, é um problema? Como é que na clínica, quais são os critérios que são avaliados, pensando na dependência do smartphone? Quais são os sinais, assim, que o pessoal deve ficar de olho? A gente já citou alguns, mas só para a gente organizar aqui para o pessoal... Sim, na verdade, quem criou esses critérios é um cara que chama Guy Goodwin, que é um inglês que foi um dos primeiros a tentar sistematizar o que chamamos de dependência. Certo. E a gente chama isso... dependência do smartphone específico. E o Goodman, que na verdade é o Guy Goodman, o que ele fez de muito interessante foi o seguinte, assim, ele tirou a palavra droga e colocou a palavra comportamento no que ele chamou de critérios para dependência. Você entende isso? Sim. Porque a gente foca na droga, mas a questão não é a droga, é o comportamento. Certo. O comportamento de buscar a droga, de consumir a droga, de recuperar do efeito da droga, mas também, né, de buscar o sexo, né, perder muito mais tempo do que a gente precisa. Então, assim, os critérios básicos são simples. O primeiro a pessoa tem uma vontade de parar e não consegue. Certo. Então, ela se programa para, por exemplo, ela sabe que ela não deve usar ou não deve fazer um determinado comportamento e ela não consegue não fazê-lo. Tá? Ela sente alívio quando ela faz o comportamento. Esses são os dois critérios maiores. Tá? Então, quando eu começo a ter alívio em fazer um comportamento e não mais... Né, alívio que de uma ansiedade que ela estava sentindo? Ou de alguma emoção negativa, ou uma sensação... Porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa é eu assistir uma série, ok? Então, eu tenho um prazer em, ver uma história diferente, eu consigo conceptualizar aquilo, eu consigo dizer assim, tinha umas atrizes legais, tinha um enredo bacana, a música era bonita, o cenário era bonito, eu consigo ter prazer em vários elementos, entendeu? É diferente quando eu passo a ter alívio, que é o fato de eu abrir a série e falar, Sim. Você entende isso? E esse é um segundo critério, porque eu deixo de ter um prazer, que é um prazer que a gente espera com elementos que aquilo me aporta, para ter uma sensação de alívio. Essa é uma questão. Aí tem as questões que envolvem aquele comportamento de forma muito clara, né? Que são, eu gasto muito tempo planejando, organizando o exercício do comportamento, planejando o exercício do comportamento, organizando a execução do consumo do comportamento e recuperando do comportamento. Então pensa, numa droga, o dependente químico, ele passa várias horas do dia dele falando, olha, como é que eu vou fazer o corre, onde é que eu vou conseguir, se for viajar, quem que eu vou ligar, se vai, e aí começa o problema, entende? Aí para quem que eu vou ligar, como é que eu vou fazer, e aí começa naquela história de que ele está organizando. Então, diferente da gente que, beleza, se rolar de fumar um beck lá no show, legal, se não rolar, o show já é legal, né? É diferente, entende? Ele vai pro show a condição que o fulano que vai levar a maconha esteja no show, senão não vale a pena ir no show, porque ele vai ficar lá na bad, porque ele não tem prazer com o show e tem um prazer, né? Aí você vai ter um segundo ponto, é um tempo enorme consumindo o comportamento, né? Então, todo mundo vai pro show, dá uma bolinha ali, ou toma uma cerveja, uma coisa assim, foi legal o show, né? Mas não, ele passou metade do show enrolando, né? Passando um para o outro, aquela coisa. Eles nem viram o show praticamente. Eles estavam ali e não era para assistir o que estava acontecendo, eles estavam ali para fumar. E aí, no dia seguinte, eles estão numa ressaca enorme, porque eles ainda estão sob o efeito do raio da maconha, porque ingeriram uma quantidade absurda. Então, eles não acordam cedo, eles não vão para a praia, eles não vão comer, eles perdem o dia, porque eles estão recuperando daquele comportamento. Esse é um outro critério.
O outro critério é o comportamento passa a trazer consequências negativas. E aí, né, assim, as consequências negativas são da recuperação, mas pode ser de outras coisas. A polícia parou no caminho, ficou no DP o resto da noite, ou, né, bateu o carro porque estava sob efeito da droga, brigou no show. Tem várias consequências negativas que vão surgir aí, né? Perdeu os amigos por causa do excesso de smartphone, ciberbullying que virou vítima. Enfim, a gente pode falar de consequências negativas. E aí, antigamente, tinha uma visão que era a visão do modelo álcool, né? Que as consequências negativas elas levavam vários anos para acontecer. Esse modelo era muito bonito, aí fez com que a OMS dissesse o seguinte: existe o uso, existe a intoxicação quando você tem algum efeito, existe o abuso quando você começa a ter consequências negativas e só depois disso é que você vai ter dependência. Esse modelo álcool ele é muito bonito para o caucasiano, europeu e tal, que consome aquilo e que geneticamente foi selecionando aqueles que, né, sobreviviam a isso, né? Mas, por exemplo, se a gente olhar o modelo álcool nos índios ou nos orientais, que tem menos álcool desidrogenase genética, né, você vai ter uma taxa de dependência de álcool num tempo mais devagar, num valor muito mais rápido, né, em termos de tempo de desenvolvimento da dependência e numa prevalência muito maior. Então tem um fator genético que vai condicionar isso. Mas bom, vamos voltar aos critérios aqui, porque eu já estou me perdendo na parte que é muito legal. Aí os critérios, então, aí você vai ter um tempo muito grande de preparação, consumo e recuperação. Você vai ter as perdas por causa do consumo. Você vai ter um critério que é a questão de você começar a abrir mão de coisas importantes para você em detrimento do consumo. Você vai ter os critérios de tolerância, que é precisar de doses cada vez maiores do comportamento para conseguir, né, obter o mesmo prazer. Por exemplo, independência de pornografia, a gente vê isso muito, né? O cara começa assistindo um videozinho ali da mocinha papai e mamãe e termina lá no fisting para conseguir ter o mesmo estímulo no final da história, né? Você vai ter a questão da abstinência, né? Quando eu fico privado do comportamento, aquilo me coloca num estado de disforia, de mal-estar, de não conseguir fazer, né? De ter as mesmas sensações que, né, eu tenho e passar a ter emoções negativas por causa daquilo. Então, os critérios são os mesmos para dependências comportamentais e para as dependências químicas. Existem semelhanças neurobiológicas em estudos de neuroimagem para dependência comportamental e dependência química. Existem, né, critérios biológicos que precedem o risco da dependência. Então, normalmente, tanto nas dependências comportamentais como nas químicas, a gente vai ter as pessoas que são mais buscadoras de sensação, são aquelas que têm uma pior gestão das emoções negativas, que têm um risco maior de desenvolver dependência. Você vai ter a questão da disponibilidade, onde é mais disponível esse tipo de estímulo, maior o risco de você ter. Então, assim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito claro, assim, né? Os problemas vão surgindo, os critérios são muito semelhantes entre um e outro, e os problemas são muito semelhantes entre um e outro, né? Em todos os casos, a pessoa eventualmente começa a negligenciar, inclusive, a própria saúde, né? E a própria vida. E pensando agora, eu ia até te perguntar da dependência no smartphone, mas agora pensando no dependência comportamental que não envolve droga, né? Existe alguma estratégia em que a pessoa pode adotar para que isso fique mais claro? Eu estou imaginando aqui, assim, uma espécie de teste, digamos assim, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência. Existem escalas. Por exemplo, talvez tentar reduzir por um tempo para ficar mais claro o desconforto. Existem escalas de rastreio. A gente, inclusive, validou uma escala de rastreio de smartphone no Brasil, que é a Smartphone Addiction. A Júlia, que fez esse trabalho, né, numa população específica, e existem outros estudos que estão replicando em outras populações. Então, as escalas de rastreio já estão aí. Mas eu acho que é o seguinte, assim, a própria pessoa saber que tem um problema não é muito complicado, né? Por quê? Porque à medida que ela tenta ganhar o controle de volta, ela percebe que ela não tem o controle. Certo. Então, esse é um indicador muito sensível, né? Que é assim, olha, eu me proponho de não deixar meu telefone na minha mesa de cabeceira, vai ficar lá no escritório.
Você consegue? Sim. Você não consegue nem dormir, né? Isso. Você consegue, em vez de olhar... A primeira coisa que você fizer durante a manhã, de olhar o telefone, em vez de fazer isso, esperar a sua esposa acordar para dizer bom dia e dar um beijo nela. São coisas que vão te dizendo como é que você está na história, né? Entendi. Porque você está abrindo mão de coisas básicas, né? Respeito, educação, bom senso, né? Em detrimento ao uso do smartphone, né? Tá, deixa eu dar um aviso pro pessoal. Todo o material que você está citando, o livro, que eu fiquei muito curioso, inclusive, se tiver outras sugestões, depois você pode passar. Essa escala, né, que vocês desenvolveram, assim, os outros estudos, eu vou colocar na descrição para o pessoal acessar, junto com seus dados, é claro. Tranquilo. E eu mesmo estou bastante curioso para ler algum desses materiais que você citou. Assim, pensando agora, né, uma vez que a pessoa tem identificado, como é que seria o tratamento? Pensando em independência comportamental, como é que seria o tratamento de um modo geral? Aí a gente entra num lugar que tem pouca evidência, que tem zero medicação conhecida para tratar e estudo clínico. Então a gente tem como assim? Como ainda é uma situação clínica muito nova, a gente tem pouca evidência, tá? Existem alguns estudos que começaram a fazer estudo randomizado com certas abordagens psicoterápicas que ajudam, né, sobretudo comportamentais, que ajudam no desenvolvimento de resiliência para conseguir segurar a impulsão pelo uso e que ajudam no intuito de melhorar a gestão de emoção negativa. Certo. Tá? São programas de TCC que se utiliza, né, com esses pacientes durante um tempo. Tá? Paradoxalmente, existem algumas clínicas na Europa que começam a surgir, né, para você fazer um internato, para você abandonar seu celular. Então, você entrega para sua mãe na entrada, né, e um mês depois você vai ter que conseguir gerir melhor aquilo, né, tendo passado pelas fases de abstinência, fases de aprendizagem de gestão de emoções, uma série de questões. Então, assim, existem algumas evidências, existem algumas abordagens que começam com isso. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, os transtornos mentais são muito prevalentes nas dependências, né? Na dependência química, a gente sabe que 60% dos pacientes com dependência têm algum outro transtorno mental. Normalmente, aqueles que usam drogas mais inibidoras já tendem a ser mais deprimidos, mais ansiosos. Aqueles que tendem para usar drogas mais ativadoras tendem a ser mais distímicos, mais impulsivos. Então, a gente sabe que existem situações clínicas que são comuns, né, nesses pacientes. Um ponto que eu acho que é fundamental é o seguinte, assim, primeiro é ter uma avaliação de se aquilo é dependência, segundo, ver se tem alguma comorbidade. Tratar a comorbidade facilita tratar a dependência. Certo. Então, a gente começa sempre pelo tratamento da comorbidade e depois vem o tratamento da dependência propriamente dita, né? Então, nas dependências comportamentais é muito semelhante o tratamento. Às vezes, nas pessoas mais impulsivas, vai usar medicações que controlam um pouco a impulsividade. No momento da abstinência, a gente vai, às vezes, deixar o paciente mais sedado, mais dormindo, para deixar aquele processo ser menos penível, menos sofrível para ele. E depois tem colocar um conjunto de psicoterapias que vão ajudar ele a voltar a ter uma relação com aquele comportamento de uma forma mais saudável, né? Ele vai ter que passar por um processo de aprendizado e, de certa forma, reaprender a viver, né? Exato. Reaprender a... E para coisas que são relativamente importantes, né? Assim, eu lembro meu primeiro paciente que tinha dependência de sexo na França, ele era um professor de escola maternal. E ele veio porque a diretora pegou ele se masturbando debaixo da mesa quando ele botou os meninos de costa para ele teve a impulsão, ele não conseguiu controlar na situação, então ele botou os meninos para assistir um filme de costas e foi debaixo da mesa e se masturbou, e essa diretora viu, achou que era pedofilia. Sim. E aí, olha, ou eu te denuncio ou você vai tratar esse negócio aí. E assim, era uma pessoa que se masturbava 28 vezes, 30 vezes num dia. Ele lesava o próprio pênis por causa do comportamento. Que qualquer estímulo que lembrava ele daquilo, ele parava aonde fosse, dentro do metrô, num canto, encostava e não conseguia controlar aquilo, né? Então, assim, a partir do momento que ele volta a ganhar controle, a partir do momento que ele consegue, de novo, estabelecer uma relação saudável com a sexualidade dele, a vida dele muda. Né? Mas é complicado chegar nesse ponto, porque tem uma série de abordagens que precisam ser colocadas aí no meio do caminho, né? Caramba, e esse é um tema que me perguntam muito, sabe? As pessoas falam muito de masturbação, pornografia e masturbação, mas na verdade isso entra dentro da discussão de vício em sexo de um modo geral. Sim. A dependência em sexo que pode ser a masturbação, pode ser procurar parceiros, pode ser uma série de aspectos, né? Exato. E a pessoa realmente... E aí entra todos esses critérios. A pessoa
sabe que não tá legal, mas não consegue controlar, fica desconfortável você ficar sem. Exato. E sente Passa alívio, muito tempo preparando, planejando, exercendo, recuperando, vai tudo. E pode ter pessoas que têm essa dependência, mas não necessariamente elas envolve excesso de masturbação. Pode ser, por exemplo, a prática sexual. A prática sexual. Agora com o smartphone colocando na mão da gente, né? Os Tinders da vida, os grupos, né? Assim, tem pacientes que a gente sabe que estão ali, que eu tive um paciente uma vez, ele quando dava vontade nele, entrava num site desses de encontro gay e assim, um entrava, outro saía. Ele chegou a dormir com 28 homens numa noite. Então, assim, a internet facilitou esses processos todos. Né? E acaba que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente fala de dependência a comportamentos, daí a gente tem a questão dependência ao sexo, que está misturado com a dependência à internet, um alimenta o outro, né? A pornografia que foi facilitada. Pornografia. E aí tem a ciborgização do homem, né? Assim, chega a ser muito engraçado, né? Porque quando eu era adolescente, para você ter acesso a algum nível de pornografia, você tinha que saber subornar um primo mais velho. Né? Assim, olha, né, eu vou guardar um dinheiro, você sabe, às vezes vai lá e compra. Na banca e tal, não sei o quê. Tinha uma série, não? Então você vai lá atrás dos filmes. Lá atrás dos filmes tinha sempre os filmes pornográficos, aí tinha que alugar fita de cassete e tal, aquela coisa. Assim, era um acesso que era super difícil. Então, pelo menos a minha geração ainda passou um tempo imaginando o que era aquilo, tentando, né, usando a cabeça para conseguir chegar num lugar, né, que ainda era inacessível até uma certa idade. Né? E isso faz com que, né, eu sempre falo assim, eu brinco assim, a geração de hoje dificilmente consegue imaginar o que era ter uma PayPal. Não sei se você lembra do PayPal, né? Eu sei, mas eu tinha uma amiga que era uma americana, e aí a gente se correspondia e trocava visões de mundo. Como é que é aqui? Como é que é aí? E aí a carta antigamente levava uma folha de papel e 2 fotos, porque mais do que isso ficava caro e pesado, né? E aí você botava a carta no correio aqui, levava 30 dias para chegar lá, ela levava aí 2, 3 semanas para digerir aquilo, botava a carta no correio lá e chegava daí 4 semanas aqui. Então você tinha um gap aí de 2 meses, expectativa, olhava a caixa de correio e tal. Então, essa postergação do prazer é algo que tem mudado muito hoje no mundo. Hoje está tudo muito imediato, muito fácil, né? Você queria assistir o filme, tinha que esperar, né? Sair na locadora. Sair na locadora, ou o cinema, né? Lançou nos Estados Unidos, levava 3 meses para chegar aqui, mas você tinha todo um imaginário, como é que vai ser o filme, como é que vai ser... Essa postergação, ela é, de alguma forma, importante na gestão das emoções, né? Porque eu tenho que aprender, né? Bom, aí surgiu o streaming, né? Então, acabou, né? Agora eu vejo Oppenheimer, se eu não estou afim de ir no cinema, eu baixo lá nos sites caribenhos e eu consigo assistir o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, a geração de hoje tem uma dificuldade dessa postergação, inclusive na questão do sexo, né? E aí a gente tem também visto na clínica, mas também tem visto relatos disso, né? Que a pornografia tem mudado o hábito sexual dos nossos jovens, né? Isso já está sendo bem caracterizado? Tem alguns estudos que começam a mostrar isso em estudo qualitativo, em alguns estudos quantitativos, em tempo de frequência de sexo, que é menor do que nas gerações anteriores, entendeu? Assim, os meninos preferem se masturbar. É mais fácil. É mais fácil se masturbar assistindo um filme do que conquistar uma moça, né? Que você vai levar aí 3, 4 encontros até você conseguir transar, ou que você vai precisar, né, de entrar, ou você entra ali no Tinderela, né, e começa a achar, né, as mocinhas que querem só aquilo num determinado ponto, né? Mas também do ponto de vista comportamental, né? Assim, que é aquele sexo do cara que chega com a chave de cano e fala assim, nossa, vim aqui consertar seu ralo, né? É a moça que olha assim, nossa, que chave de cano enorme, né? E aí começa aquela coisa que não existe, né? Assim, 40 minutos de filme, né? De relação sexual, que você vai falar assim, pô, no mundo, na média, são 8 minutos, né? 10 minutos, né? Onde é que
os caras conseguem 40 minutos para ficar fazendo isso, só no filme, o trem marcado, o cara tomou, né, Viagra, a mulher tá lá, né, resfriando com gelo, é uma loucura, assim. E aí vira uma exigência, né, porque o padrão é o padrão cinematográfico, né, e deixa de perder o aspecto afetivo, o aspecto, né, e aí vira aquela coisa que eu preciso ter potência, né, chega no consultório de vez em quando, assim, né, mas eu não transo 4 vezes, cara, velho, né, tipo assim... Aí você fala, bom, na verdade não precisava. Não gastava, né, fizesse um trem de uma vez só direito. Isso aí entra no pacote de distorções que a internet cria na realidade das pessoas, né, como a gente estava Na discutindo. verdade, não é a internet só, né, é uma indústria toda que está por trás disso, né, porque aí vem a questão de usar a medicação para ter ereções contínuas várias horas. Peraí, você gasta isso, né, assim, tem aquele filme, como é que chama? Eu esqueci o nome do filme. Qual que é o enredo? Sem dar spoiler. É uma pessoa que ele era paraplégico e aí ele tem que tolerar, ele foi condenado, ele tinha que tolerar um enfermeiro que era negro, entendeu? E aí eu não lembro a história exatamente, mas... sei qual que é. Ele não tinha mais prazer sexual e aí ele descreve que ele começa a ter prazer sexual na orelha, né? E aí é a história, né? Você não precisa ter uma ereção para poder dar prazer para alguém, você não precisa... Assim, a questão é... Mas virou um negócio tão padronizado, tão enlatado, que todo mundo acha que, né, tem que começar no sexo oral, aí passa para papai e mamãe, aí passa para assim, atado, e aí vai aquela coisa que perde a espontaneidade, né? E aí de novo, a indústria de alguma forma condicionando, e aí acesso à internet, né, condicionando isso, né? O acesso à internet, eu diria, ela tem um impacto em vários desses setores por facilitar o acesso ao conteúdo, né? A rede social, a pornografia... A alimentação. Se a gente for pensar, antigamente a gente tinha aqui no supermercado, uma vez por semana, comprar produtos frescos, manter na geladeira, saber preparar. Você pegou esses softwares de comida. Com certeza. E aí você começa a comer comida mais enlatada, que é mais gordurosa, mais sódio, mais não sei o quê. E aí você começa a piorar a saúde, pagando por isso. Eu me lembro de um estudo que eu até citei em alguma aula que eu gravei, mostrando o impacto que tem. Eles colocaram os voluntários numa sala de espera. E aí eles tinham... Daí ele falava, você vai esperar aqui, e botaram 2 alimentos para eles comerem. Um era uma maçã, um alimento mais saudável, e o outro, se não me engano, era pipoca, um que era mais calórico. E eles viram a diferença, os voluntários não sabiam que estavam sendo avaliados, a diferença que era o consumo desses 2 alimentos, dependendo de quão distantes estavam. Em alguns voluntários, eles deixavam a pipoca mais perto, em alguns a maçã, em alguns 2 perto, alguns 2 longe, e viram que o simples fato do alimento estar um pouquinho mais distante, tipo eu ter que levantar para pegar a pipoca ali, já muda completamente o meu comportamento, e eu como mais a maçã que está perto, ou no caso a pipoca que está mais perto. Então assim, é uma mudança pequena no grau de esforço que a gente precisa para executar um comportamento, já muda muito. E até isso tem a ver com a dopamina, né? Sim. Você consegue comer uma lata de creme de leite? Eu nunca tentei, mas acho que não. Você consegue comer uma xícara de açúcar? Acho que não. Mistura um no outro e bate. O que vira isso? Chantilly. Chantilly. Eu também não como, na verdade, mas eu sei que as pessoas costumam comer muito. Na verdade, a gordura em si, ela não é atrativa. O açúcar puro em si não é atrativo. Mas quando você junta os dois, lá no seu cérebro, você começa a liberar dopamina. E libera até mais, se eu não me engano, né? A mistura do açúcar com a gordura é hiper recompensador, né? Isso. E aí você começa a ter o problema de perder o controle e assim por diante. Nossa, a gente, sem perceber, ou alguns percebendo, criamos um ambiente que predispõe a gente a gerar distorções, né? Esses problemas comportamentais de toda sorte, com o alimento, com o sexo, com interação social, e, enfim, por aí vai, né? Relação de poder, uma série de questões, né? Caramba. Professor, eu estou, assim, encantado com esse tipo de discussão, porque é raro conseguir ter uma discussão aprofundada sobre dependência a comportamentos que não são drogas, até porque isso me parece que é relativamente pouco estudado, talvez no Brasil, pelo menos. Mas, para não estourar nosso tempo, queria agora focar um pouquinho para a gente falar de dependência a drogas. Em especial, queria falar de uma linha de pesquisa muito maneira que você tem, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Sobre as famosas
famosas, eu diria, ou espero que fiquem famosas, as vacinas antidrogas, de um modo geral. Você poderia explicar um pouquinho como é que funciona? Sim, pra gente, por gentileza. Eu expliquei lá atrás a questão dessa desregulação desse mecanismo, desse circuito de recompensa. Né? No dependente químico, há uma lesão que vai acontecendo, né? E aí uma lesão que em algumas drogas isso é visível, a cocaína vai fazendo perder neurônios, isso é fato, mas há uma alteração do sistema modulatório desse circuito. Então, quando eu uso uma droga muito ativadora, para eu compensar o excesso de ativação, eu começo a inibir demais esse circuito e assim por diante. Mas eu não vou entrar nesse detalhe biológico, porque para entender a vacina, como é que ela vai funcionar, a gente tem que entender que, a partir do momento que há essa alteração, a perda de controle vai surgir, né? A incapacidade de ter prazer com outras coisas e assim por diante. E o resultado desse ciclo, dessa alteração, é o que eu chamo de ciclo infernal. Né? A pessoa ativa o circuito, ela usa durante um tempo até a saturação, aí ela para de usar, entra na disforia, aí quando ela começa a melhorar da disforia, ela volta a usar, aí ela entra na disforia e aí ela fica presa, né, igual um ratinho de laboratório rodando dentro daquele mesmo círculo. E aí o que acontece? A gente tem um grande problema hoje, que é, a partir do momento que eu ajuda essa pessoa a entrar em abstinência, e aí a abstinência normalmente é dentro de um ambiente controlado, pode ser em casa, pode ser numa clínica. Eu vou ajudar ela a colocar barreiras para que a droga não entre ali, que ela passe por uma fase difícil, que é ficar sem a droga, que é tolerar o mal-estar que vem depois da falta dela, que é tolerar a impulsividade para isso. A gente chama isso de tratamento de abstinência. Mas a gente tem um grande problema. Você pega a pessoa, põe dentro de um aquário, ela fica lá rodando durante 1 mês, 3 meses, você tira do aquário e devolve ela para o mar. No mar vai ter os mesmos tubarões de sempre, vai ter os mesmos caranguejos de sempre, e aí ela rapidinho vai ter os gatilhos, exato, da droga, né? Que eu chamo os caranguejos e os tubarões, entendeu? Porque ela passa na frente da boca, o cara que cheira junto liga para ela, né? Cara, tô indo da boa aqui hoje, tá? E aí os gatilhos vêm e a recaída ela é tão frequente assim, né? Nos primeiros dias pós-tratamento de abstinência, que ninguém consegue entender. Pô, o cara investiu 1 mês, 3 meses da vida dele e em 3 dias ele jogou tudo fora. E aí esse jogar tudo fora é um problema, porque a primeira vez que a droga entra de novo no circuito, ele liga o circuito inferno e a pessoa fica presa ali dentro. Então, para entender a vacina, a gente tem que entender que o grande desafio do tratamento do dependente químico, do ponto de vista neurobiológico, existem outros grandes desafios. Eu sempre lembro disso, porque assim, não vai ser a vacina que vai resolver a questão, é a vacina mais um pacote de tratamento que vai ir junto, né? E o que a vacina vai fazer é, a primeira vez que ele tiver a recaída, ele não vai perceber o efeito da droga. É simples assim. E ele, por consequência, não reativa esse circuito de inferno. Então, a ideia é ajudar no tratamento. É ajudar no tratamento, tá? Porque hoje, em 5 anos, só uma pessoa em cada 5 que é dependente de cocaína e crack consegue, de fato, retomar uma vida dentro do desejo dela. Então, é um valor muito pequeno. 20% em 5 anos é um valor muito pequeno. E isso eu internando, isso eu dando psicoterapia, dando medicação, tratando com equipe multidisciplinar. O valor é esse, é 1 em cada 5 em 5 anos. Então, é muito baixo para um problema que é tão prevalente. Qualquer coisa que aumente um pouco isso vai melhorar a vida dos dependentes e, por consequência, das famílias. Porque quando eu falo de dependência, né, além do dependente, tem pelo menos mais 2 que estão sofrendo ali, seja esposa e filho, seja pai e mãe e assim por diante. O que a vacina faz? Na verdade, a descoberta da vacina não foi a gente que fez, né? Na verdade, os americanos, no começo dos anos 90, estavam tentando entender por que algumas pessoas usam grandes quantidades de droga e outras não. E aí a ideia na época era uma questão de downregulation de receptor, que justificaria tudo e tal. E num erro de um técnico de laboratório, eles descobriram que, na verdade, algumas pessoas que usavam grandes quantidades de cocaína não tinham efeito, porque elas tinham anticorpo anticocaína. Isso gerou um choque na época, porque a cocaína é uma molécula tão pequenininha do ponto de vista peso molecular que ela não induz resposta imune. E aí começaram a tentar justificar por que aquilo produzia resposta imune.
E aí, bom, a gente sabe que a cocaína não é produzida em laboratório BPL ou BPF na Colômbia, mas é produzida em laboratório no meio do mato. Então, eles abrem um buraco, põem a lona lá dentro, 1 tonelada de folha, ácido clorídrico em cima, aí decompõe a folha, joga cal para basificar, bom, enfim, é um monte de porcaria sem controle de qualidade, mais os bichos que vão caindo, mais o mato que vai caindo, mais um processo de purificação que é meio dúbio. E aí o que acaba acontecendo é que essa cocaína vem contaminada com proteínas que são imunogênicas e que provavelmente façam com que o nosso próprio organismo produza, né, os anticorpos. Eu costumo brincar de forma bastante romântica, mas que eu acho que, né, o próprio organismo falando, velho, para de usar esse trem, porque, né, zoado. Tá zoado, né? Eu vou segurar a onda aí mais um tempo para você dar conta, né? Então, assim, é como se a gente já tivesse um mecanismo próprio já falando, olha, esse trem não é para você. Então, essa é a primeira coisa. E aí a gente tem um problema, ela não é imunogênica, eu preciso transformar ela numa molécula imunogênica. Então eles modificaram a estrutura da molécula de cocaína para ser possível ligar ela em proteínas. Então foi o que eles fizeram na época. A Barbara Fox foi a primeira a propor o modelo, e aí ela mostra que nesse modelo os ratos tinham menos, os ratos que eram vacinados, eles antes eles tinham um excesso de ativação de autoinjeção da droga. Quando eu injetava a vacina, isso diminui a autoinjeção e o que indiretamente significava que eles não estavam mais sentindo o efeito, então eles acabavam não se injetando mais. Então ela mostra que no modelo animal isso funcionava. Essa vacina foi evoluindo até que em 2005 o George Kubi e o Kim Janda fizeram uma vacina usando uma proteína do vibrão do cólera, grosso modo era isso, e eles testam ela em humanos. Aí no estudo de fase 1, 2A, ele estabelece que a dose mais alta era mais eficaz e ele estabelece que naquelas pessoas que tinham tido resposta com a dose mais alta, eles tinham um número de urinas negativas maior do que aqueles que tinham usado a dose mais baixa, Sim. O que mostrava alguma eficácia. Aí eles resolvem fazer, em 2008, um estudo duplo cego randomizado numa população, e aí eles abandonaram essa vacina, paradoxalmente, eu falo assim, e eu faço uma crítica aberta ao estudo, porque ele tem várias críticas a serem feitas, mas ele mostra o seguinte: os 20% que produziram altos níveis de anticorpo anticocaína, eles tinham 60% de urina negativa, e essa diferença era significativamente estatística. Urina negativa quer dizer que o consumo foi menor, aparentemente. Porque eles fazem, o que a gente usa é o marcador da urina a cada 96 horas, que é o tempo de você detectar. Então, se eles tinham poucas urinas negativas, é porque eles já não estavam mais usando tanta droga. Então, nesses 20% que produziram altos níveis de anticorpos, você tinha uma diminuição no consumo de cocaína, que era clara e evidente, entendeu? E eles abandonam ela aí porque falaram que era só 20%. E, bom... Eles não olharam o que estava acontecendo nos 20%, com mais cuidado, talvez. Não, eles não olharam, eu acho que eles não tiveram a sacada de uma coisa. Na verdade, a população que eles pegaram era de poliusuários, então, assim, eles pegaram os pacientes mais complexos da clínica, você entende isso? Não era paciente de nível social muito, muito limite, que usavam várias drogas e assim por diante. Então, assim, era um estudo que, para validar um remédio, isso é um estudo pivotal que a gente chama, que é um estudo de registro de medicamento. É um estudo muito mal feito. Certo. Tá? Mas, assim, e a outra questão é, se a gente for pegar para câncer, às vezes a gente dá um tratamento de R$1 milhão para aumentar a vida de 5% das pessoas que vão usar o novo tratamento, você entende isso? E para dependência química, qualquer coisa que aumentar um pouco esses 20% em 5 anos, você está tendo um benefício muito grande, porque é altamente prevalente e você vai ter uma grande vantagem. Eles abandonaram essa vacina e continuam no desenvolvimento de uma outra vacina, que é um capsídeo viral e tal, que tem um estudo que está registrado no clinicaltrials.gov, mas que eles não avançam desde 2016, tá? E quando eu entrei na universidade, minha tese de doutorado foi em autoanticorpos. A gente produz autoanticorpos contra certos neuropeptídeos que vão dar transtornos alimentares, alguns sintomas de depressão. A gente modulou isso no animal. E quando eu vi eu ia entrar postulando para a cadeira de dependências, e eu falei, um jeito de juntar uma coisa com a outra é a vacina. Então, minha prova de entrar na UFMG foi exatamente apresentar um projeto para desenvolver uma vacina aqui dentro,
dentro. Caramba, mesmo? E aí, quando eu entrei, bom, a gente não tem muito recurso para fazer esse tipo de coisa muito complexa, mas no ambulatório de dependências químicas teve uma coisa que me motivou muito a correr atrás disso. Houve uma mudança da legislação local e aí o Ministério Público passou a impor aos médicos que tinham que meio que denunciar as mulheres grávidas que eram dependentes de droga para que os filhos fossem retirados no momento do parto. Caramba! Um contrassenso do ponto de vista clínico, né? Porque a gente sabe que a maternidade é um momento privilegiado para você ajudar elas a parar. Mas, bom, havia uma ideia de que a partir dali o Estado protegia e levava para adoção e era isso aí. Então começou a vir van de mulheres dependentes de cocaína, crack e maconha para dentro do ambulatório. A gente tinha dificuldade, porque era uma situação dramática, a ginecologia ligando direto, pelo amor de Deus, atende a fulana que ela não quer ficar sem o filho dela, trata a dependência, porque senão eu vou ter que declarar isso. Perder meu filho. E foi numa discussão com um colega meu da Faculdade de Direito, Renato Cardoso, né, que a gente estava discutindo sobre as questões éticas. Começaram a surgir uns artigos sobre a questão ética da vacina, ético ou não era e tal, qual a aplicação. E na discussão o Renato falou, a gente estava discutindo várias assim, questões. Então, por exemplo, os artigos discutiam se era ético dar vacina para prevenção da dependência, né? Então, tem uma turma que fala que isso seria violação de direitos humanos, porque você privaria a criança de ter o efeito da droga, ela tinha o direito de ter o efeito e poder vivenciar aquilo, né? Caramba! Eu até brinco assim, né? Minha mãe me sacaneou, né? Porque quando ela me vacinou com cachumba, ela me privou de dor testicular intensa, né? Quando tivesse cachumba, né? Mas assim, são contrassensos, mas são coisas que fazem sentido dentro de um contexto onde há muita violação de direito, que a gente vê isso na Cracolândia, lá em São Paulo, né? Mas aí a questão, assim, me sensibilizou muito, e uma aplicação onde você teria uma questão ética muito importante envolvida, mas que era uma resposta clínica muito interessante, era a proteção dos bebês de mães usuárias de drogas. Por quê? Eles usam a droga de tabela, sem poder ter o direito de escolher ou não escolher, eles têm as consequências negativas sem poder ter escolha ou não ter escolha, e eles acabam expostos a essas resultantes no longo da vida sem poder ter o direito de escolha. Então, essa seria uma aplicação que, do ponto de vista ético, proteger a primeira e a segunda geração simultaneamente traria um benefício muito grande. E aí foi nisso que eu dei o start de procurar alguém que conseguisse sintetizar a mesma molécula que os americanos faziam, que era o GNE, para poder usar uma proteína e testar isso em animais. Foi quando eu conheci o professor Ângelo de Fátima, que, além de me propor essa molécula que a gente chama de GNE, ele propôs, quem sabe, a gente não sintetiza uma outra estrutura farmoquímica que permita a gente de imunizar sem ter que usar a proteína. E aí nasce o FMGV4N2, que é hoje a molécula da vacina que a gente chama de Calix-Coca. Tá? E aí, assim, só para contar uma anedota, mas assim, uma anedota muito séria, né? A vacina, essa aplicação, a gente conseguiu mostrar que ela funciona. Então, quando a gente vacina as ratas grávidas, cruza elas e começa a injetar droga nelas, a partir do momento do cruzamento, as ratas que foram vacinadas ganham 50% a mais de peso e têm uma prole 30% maior. As duas grandes consequências da cocaína na grávida são descolamento de placenta, por consequência aborto espontâneo, e uma diminuição do ganho de peso por causa do fechamento do efeito anorexígeno da cocaína e do fechamento das artérias uterinas e placentárias. E aí a gente consegue romper com esses dois efeitos, porque a gente aumenta a prole, houve menos aborto espontâneo, e a gente aumenta o ganho de peso. Então o crescimento intrauterino reduzido que é observado nas grávidas não é observado naquelas que são vacinadas. E aí o legal, a segunda parte legal desse estudo é que esse efeito ele dura por 2 gravidezes, pelo menos. Então a gente mostrou isso. Você vacina uma vez, a próxima vacina. Mas com qual distância? No rato seria a distância de suficiente para... São praticamente 6 meses. Sim. Tá? Mas assim, isso corresponde no humano aproximadamente 3 anos. Sim. Então a gente tem o efeito da vacina que vale por 2 vezes. Então essa é uma grande coisa. Os ratinhos, eles nascem com anticorpo. Então, a passagem placentária do anticorpo, anticorpo também faz com que a cocaína não haja no filhote. Sim. Ele nasce e ele ainda recebe um anticorpo pelo leite.
Então, durante a amamentação, ainda que ela não conseguisse deixar de usar a droga, ela não expõe o filho dela ao risco da droga. E quando a gente vai fazer os testes com os ratinhos, eles sentem menos o efeito da cocaína. Eu ia perguntar exatamente isso. Eles sentem menos o efeito da cocaína do que aqueles que não foram vacinados. A prole, então, se eu colocar eles todos numa caixinha que eles podem se autoconsumir a cocaína, essa prole vai... A incidência ali de dependência à cocaína, ela vai ser menor? Eles vão tender a estar mais protegidos ou não? A gente já está fazendo um estudo para provar isso. Não, porque... Quando eu comecei a ler sobre esse tema, até os seus trabalhos, eu fiquei me perguntando isso. Na verdade, essa é uma resposta que a gente não tem como dar, porque o estudo ainda está sendo feito. Certo. Mas a questão toda é, a gente sabe que existe um mecanismo que chama primary, né? Que é um mecanismo de sensibilização. Quanto mais precoce você usa a droga, menos você desenvolve o seu sistema de te proteger contra a dependência, né? Certo. E aí, nessas coortes de filhos de mulheres usuárias de crack nos Estados Unidos, que chamam eles de crack babies, eles mostram que esses meninos têm mais chance de se tornar dependentes, de ter doenças, transtornos mentais, transtornos de impulso, transtornos de personalidade. Então, há uma série de transtornos mentais que são mais prevalentes nas filhas de mãe que usuários de crack do que nos outros. É óbvio que tem um componente genético e tal, não sei o quê, mas a droga vai ter um trabalho muito importante aí, né? Quanto mais cedo você se expõe, mais você vai ter uma hiperativação. Esses meninos nascem com abstinência, esses meninos foram expostos à droga no momento que estavam formando o sistema nervoso central deles, né? Então, compensatoriamente, a gente imagina que houve alterações que vão durar pela vida toda. E isso tem jeito de a gente provar em modelos animais. É um pouco o que a gente está fazendo para chegar nessa coisa. Mas, virtualmente, a gente acredita que esse efeito protetivo intrauterino e perinatal, ele proteja para a vida inteira, e isso seja uma vantagem para a mãe, que vai ter que cuidar daquele menino a vida inteira, e para o menino, que vai ter que sofrer ou não as consequências daquele efeito. Então, a gente conseguiu mostrar isso, e isso é super interessante do ponto de vista, porque é a primeira vez na história da psiquiatria que a gente consegue fazer um tratamento que previne a doença na segunda geração. Sim. Essa é uma questão. E um tratamento imunológico, não um tratamento psicofarmacológico, vamos dizer assim. A segunda questão a gente também testou isso em animais para ver se conseguimos produzir esses anticorpos em animais, né? E a gente produz os anticorpos, num modelo de avaliação da passagem da cocaína para o cérebro, a gente mostra claramente que há uma redução dessa passagem, e do ponto de vista comportamental, isso implica numa diminuição da sensibilidade ao efeito da droga. Sim, só para esclarecer para o pessoal, então a ideia básica é você criar anticorpos para a droga, no caso da cocaína, que vão se ligar à droga caso ela seja consumida, de modo que a droga, com os anticorpos ligados a ela não consegue passar a barreira que separa o cérebro do sangue, ela não consegue chegar no cérebro e surtir o efeito. Isso. E aí a gente imagina que nesses pacientes em abstinência, a gente evitando a percepção do efeito. A droga perde o efeito dela de estimular, né? Ela não é só de estimular, é de reativar esse circuito de inferno. Então a gente ganha tempo para essa pessoa voltar a ter prazer com coisas que antes davam prazer, dela poder se investir afetivamente em outras situações, para ela reconstruir um caminho que é dentro do desejo dela, né? E não ficar nesse circuitinho de rato de imperativamente ter que voltar a consumir a droga, ficar naquele ciclo de consumir, recuperar, né? Consumir, recuperar e não conseguir sair disso, né? Eu achei muito interessante, professor, como eu comentei com você antes de começar a gravar, eu não tinha lido sobre as vacinas antidrogas antes, fiquei sabendo até pelo seu trabalho, e eu achei fascinante porque numa pessoa que tem uma dependência a uma droga, ela tem como você comentou, uma grande perda da capacidade de autocontrole, né? Especialmente quando ela está exposta naquele contexto que está sinalizando para o cérebro dela, está na hora de usar. E eu achei interessante porque num cenário desse, que ela está ali exposta aos gatilhos, ela não vai ter controle, ela vai acabar usando, mas se ela tiver já imunizada, vamos dizer assim, mesmo que ela faça uso, a droga vai potencialmente surtir menos efeito, que ajuda ela a ganhar um certo controle. A ganhar um certo controle. E aí tem uma questão assim, que
tem uma turma que começa a criticar, assim, porque assim, nós não temos nem evidência para dizer se funciona, né? E já tem gente falando assim, né? Eu brinco assim, algumas pessoas elas são tão pessimistas, né? Que é melhor não nem pesquisar a coisa do que... Então, assim, e aí começam a surgir uns sites, uns artigos, assim, falando, não devia investir dinheiro nisso e tal, não sei o quê, porque não vale a pena. A questão da dependência é muito mais complexa. Eu estou completamente de acordo, você entende isso? A questão da dependência é super complexa, porque ela envolve questões sociais, disponibilidade de droga, falta de recursos, não tem a menor dúvida disso. Sim. Mas se a gente fosse falar isso do tratamento para AIDS há uns anos atrás, você entende isso? Né? Tipo assim, nossa, a questão da AIDS não tem como resolver, deixa os caras morrer mesmo, é melhor, né? Tipo assim, vamos continuar só dando camisinha e falando de sexo protegido que vai resolver. Não resolve, né? O cara com AIDS pode usar a camisinha que ele quiser, que ele vai continuar morrendo de AIDS. Né? Sim. Mas a partir do momento que eu tenho um remédio para ajudar a melhorar a chance dele não ter os efeitos do vírus, eu consigo ajudar ele a percorrer um caminho que antes era mortal e que agora, né, as pessoas estão no meio de nós. E aí a ideia da vacina não é suplantar os tratamentos que existem. É complementar, complementar de forma que a gente aumente a chance dessas pessoas poderem dar conta. Sim. Então a ideia não é, eu brinco assim, não é sair dando zarabatanada de vacina na Cracolândia. Isso não vai resolver. É simples assim, isso não vai resolver. Tem que deixar claro isso de início. Sim. Mas aqueles pacientes que estiverem motivados dentro de um tratamento de abstinência e quiserem usar a vacina para manter a abstinência deles de uma forma que eles vão produzir anticorpos para controlar, provavelmente, e eu preciso ainda mostrar isso em estudo clínico antes de falar que funciona ou não funciona, mas provavelmente vão ter uma chance maior de se manter em abstinência e conseguir construir a vida de volta. Então, assim, chega a ser até meio paradoxal, né? Porque algumas pessoas são os mesmos que falavam contra, né, essas ideias anti-vacinas, né? Que agora estão falando anti-vacina antidroga, né? Então, você fala assim, não, mas que paradoxo, né? E, assim, de novo, né, nosso intuito não é sair dando zarabatanada de vacina. Primeiro é gerar evidência, né, de que essa vacina funciona ou não funciona. Certo. E se funciona, para quem funciona. E aí, a partir disso, implementar no tratamento. Ajudar o clínico que está lá na ponta sofrendo, porque a falta de um medicamento é uma frustração muito grande para o clínico. Né? A partir do momento que você tem um medicamento para tratar a Covid, você tem uma vacina para evitar a Covid, isso trouxe um alento para o clínico, né? De poder falar assim, olha, eu tenho uma coisa que tem evidência científica que ajuda as pessoas e eu vou ajudar as pessoas com essa coisa. Né? Então, assim, eu fico muito surpreso, né, de ver as mesmas pessoas que lá atrás falavam isso começar num discurso de, né, talvez a vacina é complicado, violação de direitos humanos e tal, não sei o quê. Né? Mas assim, eu acho até engraçado, porque assim, a gente tem uma lista hoje de quase 4 mil pessoas que espontaneamente mandaram um e-mail pro departamento falando... E essa lista vai aumentar. Não, essa lista tem aumentado continuamente, né? Assim, a gente vê e dá uma dó, porque assim, olha, eu sou pai, meus 2 filhos são, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque, né, a gente gasta R$6.000 em cocaína dentro da família. É desesperador. É desesperador. Pessoas que acabam com o patrimônio, pessoas que, né, acabam com a família, pessoas, né, e assim, são situações muito, muito tristes, né, porque negar também que a dependência, não fala a droga, a dependência, né? Porque as pessoas, mas não é a droga que é o problema. Não, a droga não é o problema, né? A dependência é. Né? Negar que uma doença do cérebro, né? Uma doença que você consegue modelizar em animais, né? Uma doença que você consegue, em algumas situações, com alguns medicamentos, tratar, né? Não é um problema para uma pessoa. Sabe? Não, o problema da Cracolândia é financeiro, é habitacional, é reduzir um problema que é complexo. Certo. De fato é financeiro, de fato é habitacional, de fato é social, de fato mas é também uma doença. Né? Mas nem todos eles são dependentes. Não, nem todos eles são dependentes. Como população de rua, não, nem todos eles são dependentes. Mas tem uma prevalência maior. A gente sabe que eles não estão ali, né, com um cachimbo na boca muitas vezes, né, fumando tabaco. Né? E a gente sabe que aquilo pode ser um problema para eles. Né? Aliás, essa vacina de cocaína, ela potencialmente poderia ser
poderá ser usado para o crack também? A verdade é, o crack e a cocaína são a mesma droga. Sim. Tá? A diferença, e aí assim, a gente virtualmente imagina que para o crack tem até um efeito mais interessante que para a cocaína aspirada. Eu vou explicar por quê. Na verdade, o crack é a forma não solúvel da cocaína. Certo. Tá? Então você tem o cloridrato e você tem a base de cocaína. E o crack é a base, né? E essa base ela tem um ponto de fissão, que é um ponto de queima, que é de quase 300 graus, enquanto a cocaína aspirada ela tem um ponto de fissão que é de 156 graus. Uhum. E aí o que acontece? Se eu esquentar a cocaína aspirada, ela vai degradar e não tem efeito nenhum. Essa aqui eu consigo evaporar ela, porque eu esquento ela ali a 150, 200 graus e ela evapora. Uhum. A superfície de absorção do nosso nariz é de 15 centímetros quadrados. A do pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis. Então, qualquer molécula que entra no pulmão vai direto para o nosso cérebro, porque entra na corrente que oxigena. Muito rápida, né? E aí ela vai ter uma ação muito rápida com uma quantidade muito pequena e, por consequência, o efeito é muito efêmero quando comparado à cocaína aspirada, que eu vou aspirar, vou levar um tempo para ter o efeito, aí o efeito bate, as artérias da mucosa nasal se contraem, ela para de absorver, mas vai absorvendo devagarzinho, então aquilo vai durar um tempo maior. Então, no crack, eu tenho o que leva à dependência, que chama efeito liga-desliga, ou efeito on-off. Então, eu libero um tantão de dopamina, acaba o efeito, eu entro no down de dopamina, aí eu uso de novo, libero um tantão de dopamina, daí uns segundos, a baixa de dopamina, eu uso de novo, e rapidinho isso leva a não produzir mais dopamina, porque eu modulo muito rápido o sistema a compensar no sentido contrário. Sim. Enquanto na cocaína aspirada, isso leva um tempo maior para acontecer. E aí o que acontece? O efeito farmacológico da droga é o mesmo. A única diferença é a via e a quantidade que é absorvida. Então, na recaída do crack, você vai ter quantidades menores de droga, o que virtualmente faz com que quantidades menores de anticorpos sejam capazes de bloquear aquele efeito, entendeu? Então, potencialmente, pode até ajudar mais no tratamento do vício ao crack do que da cocaína. Exato. E em que pé está, professor? Assim, como é que você vê, do ponto de vista cronológico, quando se vier a ser inserido no mercado? Atrás da vacina tem uma história mais interessante de contar, que é uma história do que a gente chama de o Vale da Morte das patentes brasileiras. Sim. A gente tem muitas patentes no Brasil para trazer remédios ou medicamentos farmacêuticos para resolver o problema dos brasileiros. Só que a gente, em 2001, o Brasil assinou um tratado com a OCDE, que é um tratado de como se desenvolve o medicamento. Uhum. E aí esse tratado tem uma série de regras que harmonizou as relações entre os países para dizer, quando eu registro na Anvisa, eu cumpri os quesitos que me permitem também registrar no FDA, no EMEA na Europa e em outras agências regulatórias. Foi ótimo do ponto de vista econômico, só que não se investiu no Brasil para criar a estrutura necessária para a gente conseguir fazer os nossos próprios medicamentos. Uhum. E a vacina está tentando romper com esse paradigma. Por quê? O que é esse paradigma? Eu tenho uma prova de conceito, eu mostro que funciona em animais, mas aí eu preciso cumprir essas regras junto à Anvisa para eu poder regulatoriamente obter uma autorização da Anvisa para poder fazer os testes em humanos. Uhum. Então, a gente morria aqui. Então, a maior parte dos colegas que fizeram algum remédio pararam aí porque, eu não consigo ir daqui para frente. Então, logo quando a gente conseguiu fazer as provas de conceito, a gente buscou uma pessoa, que é a professora Gisele Goulart, que ajuda a gente na parte regulatória para responder esses quesitos. E aí, do ponto de vista de estudos animais, a professora Mayla Castro ajudou a gente muito a avançar nisso, estudos de toxicidade, prova de conceito, essa coisa toda. Só que a gente tem um gargalo hoje, que é conseguir fazer um lote da vacina em condições de boas práticas de fabricação. Certo. E aí foi super interessante, porque a gente foi até São Paulo, o vice-governador de São Paulo convidou a gente para ir lá conversar com isso, e a gente viu várias instituições nacionais falando, nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura. E eu que achei que era um gargalo da UFMG, descobri que o gargalo não é da UFMG, nacional. Porque se São Paulo não tem, dificilmente vai ter outro lugar que vai ter. E aí é um pouco que a gente está tentando passar uma página, né? Que e eu ainda tenho uma outra limitante, que a minha molécula de partida é uma molécula que é proibida no Brasil, que é a cocaína. Certo.
Então, eu tenho um outro problema. E aí, o que a gente faz normalmente é, quando chega nessa etapa, desenvolve toda a receita de bolo de produzir aquela molécula, que é super caro em termos de investimento. E aí eu mando essa molécula para um laboratório internacional, que recebe a receita de bolo, fabrica o lote para mim, espera genericar. E aí, quando genericar, ela não gasta um tostão, porque ela já tem a receita de bolo, ela já sintetizou meu lote, e aí um abraço, né? O Brasil deixa mercado brasileiro perde muito. Não é o mercado brasileiro, né? A indústria brasileira deixa de ganhar, sim. E a gente deixa de trazer royalty para o país num determinado momento. Então, assim, isso tudo traz prejuízo, mas tem um outro prejuízo que é muito grande. Se a gente for pegar medicamentos para doenças nacionais, né? Leishmaniose, malária, a gente usa os mesmos medicamentos que foram desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60, que são cheios de efeitos colaterais, que são pouco eficazes, que têm uma série de limitações. Existem várias patentes no Brasil que resolvem esses problemas com remédios que, em princípio, podem ser melhores, mas que a gente não consegue romper esse vale da morte e trazer eles para o braço, a boca, né? Outra via de utilização de quem precisa. Então, por trás da vacina tem também um desejo muito grande nosso de conseguir fazer essa plataforma de desenvolvimento de medicamentos dentro da UFMG, de forma que a gente possa, na UFMG, desenvolver esses medicamentos e os colegas do país que têm o interesse postular de vir trabalhar com a gente e fazer romper essas barreiras. Então, é um pouco isso que nós também estamos fazendo. E aí entra uma pergunta, que é a que você fez, né? Quanto tempo leva isso para chegar no mercado? Eu sempre dou a resposta do John Kennedy, né? Assim, olha, ele estava lá encurralado porque os russos estavam chegando na Lua e tal, não sei o quê. O Congresso chamou ele lá e falou assim, mas quando é que o americano vai chegar na Lua? Porque os russos já estão quase lá. Ele respondeu assim, quando vocês derem dinheiro para a gente conseguir andar, né? E a grande questão hoje é essa, porque tem equipamentos que eu preciso nessa estrutura que custam 2, 3 milhões de reais, né? Caramba! É muito dinheiro, mas quando a gente vai olhar, só um lote desse, os caras, além de receber a receita de bolo, eles ainda me cobram $1,5 milhão para poder me mandar 20 gramas do negócio, entendeu? Do FMG V4N2. Caramba, mesmo? Isso tudo? É isso tudo. Caraca! Então, assim, um aparelho desse é baratíssimo. Porque $1 milhão são 7 milhões e meio de reais, entende? E eu preciso, para a Anvisa, para registrar, eu preciso de 3 lotes. Então, assim, essa estrutura ela fica barata para o país, se a gente for pensar. Então, a gente está correndo atrás, né, de montar a estrutura em paralelo ao desenvolvimento da vacina. Tá? A gente recebeu agora 10 milhões do governo do Estado, do secretário de Saúde, que vão permitir dar um passo, que é terminar essa síntese que é dentro das normas que a Anvisa exige. A gente precisa de mais 10, 20 milhões, mais ou menos, né, para a gente conseguir fazer o estudo de fase 1 e fazer um estudo de fase 2. Um estudo de fase 1, na verdade, é um fase 1-2A, porque ele, como a gente consegue medir o desfecho que é produzir anticorpo, a gente consegue saber se vai funcionar ou não vai funcionar. Então, no estudo de fase 1, que normalmente a gente determina só a segurança, a gente também vai saber se funciona ou não funciona. Esse estudo provavelmente vai incluir pessoas que foram dependentes de cocaína, que desejam manter-se em abstinência. Não é para paciente ainda, porque a ideia ali é mostrar que a vacina é segura, ou seja, não traz malefício para quem utiliza, e estabelecer a dose que de fato funciona. E no segundo momento fazer o estudo de fase 2B. Aí sim nós vamos para dentro de uma clínica, de clínicas em pacientes internados, e aí quando eles entram em abstinência a gente vai aplicar a vacina e vai comparar aqueles que recebem o placebo ou a vacina, se o tratamento normal traz alguma diferença com a vacina ou não. Se trouxer, aí tem 2 possibilidades. Sendo um tratamento inovador para uma doença que não tem nenhum tratamento registrado, a gente pode pleitear junto à Anvisa de fazer um registro de fase 2, no estudo de fase 2, fazendo os estudos de fase 3 ao mesmo tempo. Eles chamam isso de fast track. E aí a gente já poderia comercializar a vacina e continuar fazendo os estudos de fase 3. Se o fast track não for aceito, a gente precisa fazer os estudos de fase 3. Aí o montante de recurso aumenta, porque o que é o estudo de fase 3? Eu quero replicar o resultado do estudo de fase 2 em centros diferentes, ou seja, aqui no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, qualquer lugar que eu aplicar a vacina, eu vou ter a mesma resposta. Certo.
Se o estudo de fase 3 confirma, se é a mesma resposta para todo mundo, em princípio a Anvisa registra um medicamento e, bom, aí vai para um outro caminho, que é precificação, mercado público, essa coisa toda, que é uma outra história que está longe ainda, não vou nem conversar sobre ela. Na próxima vez. Se fosse um estudo de fase 2, o que eu falo é o seguinte, em 2 a 3 anos a gente teria isso no mercado, se tivesse o recurso para poder chegar lá. Tá? 2, 3 anos. 2, 3 anos, Achei que fosse mais. E aí, se tiver que fazer o estudo de fase 3, aí a gente acrescenta mais 2, 3 anos, que é o tempo que leva para ser feito, porque é um grande estudo, muita gente, essa coisa toda. Caramba, que incrível. O que eu puder ajudar, professor, dentro das minhas limitações. Sim. Eu não tenho esse dinheiro todo para financiar o trabalho, mas divulgando até é interessante para mostrar para as pessoas a importância de se investir em ciência, né? Eu acho que é uma conscientização. Não, e aqui não é ciência só, é ciência aplicada. Ciência aplicada. Porque onde eu estou falando da questão de romper esse vale da morte, tem muitas implicações. Primeiro, a gente poder fazer os medicamentos que os cidadãos brasileiros de fato precisam. Não estou falando da vacina, estou falando de medicamento para malária, dengue, febre amarela, leishmaniose, são coisas que a indústria farmacêutica não está muito aí hoje, porque, bom, tem as soluções antigas, não é problema nos países do norte e continuamos assim. Sim. Né? Então, a gente teria estrutura para desenvolver os nossos próprios medicamentos para os nossos cidadãos. Mas tem uma outra questão, que é uma questão econômica, né? A gente continua, e aí eu sofro com isso, porque outro dia eu tive que explicar para minha filha porque eu estava trabalhando tanto nesses últimos 6 meses, e assim, eu parei e fiz uma reflexão com ela, que é o seguinte, assim, quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente fica assim, nossa, a natureza é bonita, né? O Grand Canyon, as montanhas e não sei o que, na Europa, na Suécia e tal, todo mundo fica olhando. E aí eu tenho um desespero, porque eu sou muito de montanha, né? Então, assim, a gente em Minas está embarcando as montanhas nos navios e mandando para a China. Sim. E estão ficando buracos aqui. E aí eu falei com ela, olha, em vez de a gente ficar com um buraco aqui, porque a gente tem que mandar a montanha, um dia que a gente passar a mandar quilos de remédio para fora, eu posso guardar minhas montanhas. Eu não preciso ficar mandando minha natureza, minhas trilhas, meus riachos, minhas cachoeiras, minhas fontes para fora. Nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque a gente assinou um tratado e esqueceu de fazer a estrutura que precisava para conseguir atender o que a gente assinou. Sim. É paradoxal. E aí o Brasil, em vez de ser hoje um exportador de biológicos, um exportador de farmoquímicos, um exportador de soluções que custam um valor agregado muito alto, nós continuamos mandando montanha, soja e gado para fora. Né? Então, assim, isso é um grande paradoxo, porque a gente assinou o tratado, bastava, né, quem assinou honrar o compromisso de montar a estrutura para que a gente pudesse fazer isso aqui. E aí, a nossa por trás da vacina, né, assim, tem um desejo muito forte da gente conseguir romper com essa perspectiva, que é uma perspectiva muito ruim para os nossos cidadãos e para o nosso país. Nossa, que incrível. De novo, que eu puder ajudar, professor, vai ser um prazer incomensurável, como eu gosto de dizer. Professor, olhando aqui o horário, se deixar, eu vou ficar querendo te ouvir aqui umas 5 horas. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Sim. Eu queria te agradecer, você conseguiu um tempinho na sua agenda, e queria abrir aqui para finalizar, se você quiser divulgar aí o seu contato laboratório, projetos que você tem aberto para o pessoal conhecer. A gente não tem hoje uma inscrição para estudo clínico, eu expliquei que a gente não tem um estudo clínico, né? Mas a gente tem um e-mail que a gente está fazendo uma espécie de cadastro prévio, que as pessoas que têm muito interesse, e que no momento que a gente puder incluir o estudo clínico, a gente vai comunicar a essas pessoas, mas a gente vai divulgar isso amplamente, as pessoas vão saber. O e-mail é c de casa, r de rato, crr.ufmg, de Universidade Federal de Minas Gerais, @gmail.com, crr.ufmg@gmail.com. Eu vou colocar na descrição os seus contatos todos. Isso, e aí quem tiver interesse de saber mais alguma coisa, escreve para esse e-mail, e aí a gente orienta o que precisa fazer, mais ou menos. Tá? Legal. A gente tem hoje o NAVES, que é o Núcleo de Pesquisa e Vulnerabilidade à Saúde, que é um centro da UFMG, que faz pesquisa em populações vulneráveis, e aí a gente tem estudos epidemiológicos que foram feitos em populações como população em situação de rua, atingidos por barragens, população trans, enfim, uma série de populações que a gente considera vulneráveis e que são pouco estudadas e que a gente estuda. Esse centro presta consultoria para governos, para entidades, empresas e assim por diante. A gente tem, né, esse braço de desenvolvimento de soluções farmoquímicas, né, que ainda não tem um nome oficial, mas está dentro do NAVES por enquanto. E a gente tem uma atividade
clínica, né, dentro do Hospital das Clínicas, que é o ambulatório de dependências químicas, onde, né, se as pessoas também quiserem vir se tratar. É um ambulatório de porta aberta, funciona toda segunda-feira de manhã. E, bom, tem uma lista de espera, mas a gente acaba acolhendo as pessoas ali dentro. Legal. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, de consultoria, assessoria, pesquisa e de clínica também, né, que eu acho que auxilia bastante as pessoas. Legal, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Aos ouvintes que estão me escutando, obrigado pela atenção. E, como sempre, foi um prazer incomensurável. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até lá. Obrigado, professor. Agradeço muito. Obrigado.